Quem decide o que é arte? Eu, você, o burocrata amigo do poderoso do momento? Como o Estado deve lidar com a produção cultural? Michelangelo foi financiado pelo Papa. Cervantes teve uma vida complicada e deixou Dom Quixote sem precisar de financiamento público. Mas os museus, igrejas históricas, teatros, monumentos públicos devem ser deixados ao sabor do mercado? Em um país que teve a cultura mais moldada por novelas do que por livros, a pergunta que fica é: quem matou Odete Roitman? Para falar sobre isso, chamamos ao programa de hoje o cineasta, roteirista e escritor Nilton Canito, além dos nossos artistas usuais, Carlos de Freitas. Hello, everybody. O nosso Dante Alighieri do financiamento público. De Osasco. Luigi Marnoto. Muito bem. O nosso Truman Capote. Eu sou macho, cara. E eu, Felipe Trieri, o Bach, né, do Brasil atual. Grande Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach. É isso aí. Estamos aqui, bem-vindo. Só que equipe, hein? Impressionante. Dante, pô, sinto vontade. Assim. Só os artistas de ponta. Só. Meu nível. Muito bem. E aí, Nilton, como é que é essa história aí? Você... Quem matou Odete Roitman? Quem matou Odete Roitman? Eu lembro. Foi a Leila. Leila. Minha tia? Vivida por Cássia Kiss. Cássia Kiss. Puta, maravilhosa como atriz. Adoro ela. Eu também gosto. Uma gracinha. Super. Continua bonita. Maravilhosa. verdade, Uma Poder. bela Uma senhora. senhora de respeito. Então, vamos falar sobre essas coisas de financiamento público. Você trabalhou, pode falar isso? Ou você tem alguma Você tem mancha? vergonha? Tenho trauma. Porque você se envolveu na política mesmo, Sim. né? Você trabalhou no ex-político. Ministério da Cultura do Juca Ferreira, né? No governo Lula. Viu? Eu sei, né? No governo Lula. É que antes de a gente começar, eu falei que era governo Dilma. Mas é governo Lula. Governo Lula. E como é que foi essa experiência, primeiro? Porque a gente sempre fica reclamando, Lei Rouanet, eu mesmo sou um que vivo. Mas, às vezes, o pessoal não entende exatamente como funciona, né? Acha que é só entregar o dinheiro pro cara. Como é que foi sua experiência lá e como é que funciona, mais ou menos? Bem, boa tarde, doutor. Não, como é que foi? Não, a experiência é bastante traumática, você falou? Como, eu diria assim, você tem o mundo, mas é emprestado, né? Uhum. Eu lembro quando eu estava saindo desse emprego, que é um emprego, né? Sim. As pessoas parece que não falam que é emprego, né? Emprego público, é emprego. Aí, quando saiu desse emprego, eu vi o Sarney falando numa entrevista, o ex-presidente Sarney falando: não existe ex-político. Até fiquei meio assustado. Falei, nossa, É pra sempre esse negócio. E realmente, acho que ele tem um pouco de razão. Ele tem um pouco de... É igual então o político está naquela categoria, assim. Então, mas é um negócio que, em termos de... Eu até brinquei de ser essa campanha de todo mundo ser ministro um dia. Porque ela joga luz em você. Quando joga luz na gente, trabalha com tudo, mano. Você aparece todos os seus problemas, aparece os seus limites, suas tentações, né? Aparece coisas muito pesadas, assim, de tentações. Então é um processo de depuração, até, de espiritual, até. Foi legal nesse sentido, assim. De falar, nossa, olha só como eu... E eu sou muito polêmico e muito doidão, assim, até eu falava, doidão, não sei se eu podia falar aqui, mas sou bastante polêmico, assim. Doidão. Então era muito polêmico, eu falava umas coisas muito polêmicas. Eu lembro que eu fazia umas palestras, falando umas coisas, eu falava, gente, como é que eu falava isso, né? E eu falava coisas assim, então, depois eu posso contar umas coisas, mas era muito louco. Eu falava, Não, fala que você é fã do Glauber Rocha, a coisa mais polêmica que tem aqui. não, do Glauber não. Eu falava coisas tipo, eu lembro no Cineclube, falando, não, os cineclubes só podem passar filme brasileiro. Eu falei, gente, além do cara ser pobre, ainda é obrigado a ver filme brasileiro. Não, porque é um negócio, por que isso, gente? Sabe, assim, cultura cinematográfica, um cineclube pode passar o filme que for, gente. É um negócio, claro. Eles ficam querendo impor umas coisas, obrigar o pobre a ver o filme brasileiro, queriam um subsídio. As pessoas da classe queriam um subsídio para o cara assistir. Então o cara, além de... Você tem que subsidiar o filme, a sala e pagar o cara para assistir. Ou seja, faz um filme melhor que o cara vai querer ir. Não é fácil fazer um filme melhor, gente? É mais fácil. É que nem o streaming, né? O streaming você tem que ter 30% de produção brasileira, não é isso que... Isso já sou a favor. Você pode conversar mais. Então, Eu sou um pouco a favor. aquele seu dinheiro é suado que você ganha. Pra ter só 70% da programação disponível. Não, o streaming você escolhe o que você quiser assistir, inclusive não vai funcionar. No cinema eu achava pior. No streaming você assiste o que você quiser. No streaming, então vai dar uma obrigada. Tô Eu acho. Assim, mas a gente pode conversar depois. Tem coisas que eu sou a favor. Mas você acha que, de fato, isso impulsiona
produção, a criação, etc. Esse tipo de lei? Claro, não. O cara tem que se virar, mas ele pode fazer uma porcaria. Não, mas é o que ele vai estar, então, o que acontece, pelo menos. Não, então, no streaming eu sou a favor. Por exemplo, nos cinemas, assim, tipo, de umas que era passar o curta antes, eu achava absurdo. Só queimava o filme. No streaming tem uma competição normal, assim. Se for ruim, você não assiste, pô. Você não é obrigado a assistir. Sim. Tipo, na televisão, coisas que e não tinham tá uma grade. ocupando o espaço de outro, né? Porque no cinema, aquele cinema vai passar um filme só. Exato. Se for o filme que ninguém quiser ver, Então, o cinema tá eu acho que, vazio. Exato. Eu sou a favor até no streaming, mas a gente pode conversar. Em geral, também eu não quero obrigar o público a assistir os nossos filmes. Eu acho que a gente que tem que responder oferecer algo bom, né? Não é possível, né? Esse papo de que o público é burro... Não. Não, é uma bobagem. Isso é mentira, inclusive. Se pegar historicamente as novelas de mais sucesso, pode reparar. Eram novelas, isso mesmo. Mais bem escritas, né? Isso. Sim, com boas histórias. Então o público não é burro, isso é mentira. Então não é parar com esse papo. É claro que tem filmes que a gente tem que apoiar, porque são filmes de inovação de linguagem, mas não é que é diferente de não ter público, tem público segmentado. Sim. Então a gente também não pode restringir a todos os filmes tem que ter muito público. Tem filme que tem público segmentado, interessa um segmento. Exato. E o segmento funciona. A gente fala falando do Glauber. O Glauber, gente, não tinha público. O impacto cultural do Glauber na cultura brasileira, nos filmes, criou nos um tipo festivais, criou uma linguagem. Vai falar que não pode ter aquele filme? Porque não tinha tantos milhões de espectadores. E daí? Então tem um lado que tem filmes que interessam ou um segmento, ou inovação estética, tudo isso. Então, o que faz sentido, na verdade, se a gente for pensar na lógica do financiamento público, não, independente se é a favor ou contra. Eu normalmente sou mais contra, mas o que faria sentido é justamente o oposto de você precisar ter muito público, porque assim, o mercado já vai fazer os filmes que o público vai atrás. Provavelmente... Cara, o mercado é conservador, no sentido assim, o mercado brasileiro, por exemplo, eles só fazem as comédias que dão mais dinheiro. Se você é um empresário, você quer sempre tocar onde já está dando dinheiro. Raramente você não vai saber inovar, o próximo que o público vai querer. Então, eu sou a favor do Estado, por exemplo, quando eu estava secretário, a gente não conseguiu emplacar, foi pouco tempo, mas eu estava montadinho um fundo de inovação audiovisual. E inovação, as pessoas pensam que é inovação de linguagem, ser muito doidão, criar coisa que ninguém vai assistir. Não é isso. É inovação de valor, que é um conceito que tem em ciência, que é buscar novos públicos. Inovação de valor é achar públicos que não são contemplados. Esse é um problema do cinema brasileiro hoje. A gente só faz, os filmes comerciais são todas as comédias comerciais, que um público já tem, então o mercado só investe naquilo. E que não são necessariamente ruins, né? Não, eu gosto. Não, inclusive a maioria eu gosto. Eu sou fã. A questão, eu acho que é a melhor coisa que o cinema brasileiro está feito hoje. Sim. Mas... é um gênero. A impressão que eu tenho olhando de fora médio, né? Porque a gente trabalha aqui também com algumas coisas, é que ou tem coisa para criança, que é para Netflix, essas coisas, muita coisa para criança, animação, não sei o quê, ou é comédia romântica, essas comédias, ou é filme Cabrinha no Deserto, que eu chamo, que é aquele filme que a cabrinha anda 5 horas no deserto, temática de favela. ou então a temática da favela, essa coisa social. Que é um gênero que dá muito dinheiro no Brasil. Drama social, sempre deu dinheiro. Então, desde o Pichote... É verdade. Tem um gênero. Carandiru, é um gênero... Tropa de Elite. Tropa de Elite. Então, o que também prova que esses filmes não necessariamente são ruins, né? Precisam ser ruins. Cidade de Deus e Tropa de Elite são exemplos. São temáticas da família, são filmaços, né? O filme Brother, que eu vou fazer propaganda aqui, que é um filme de favela, que eu acho bom pra cacete. Então, vale a pena, que o Caio Blá faz... Onde o Caio Blá faz um preto. É interessante. Legal. Interessante. Filmaço, assim, filmaço. E não teve grita, assim, lugar de fala, essas coisas? É um diretor... O diretor, então... Tá. Deu uma... Aí tudo bem. Foi legal. Foi legal. Deu uma grita quando eu fui falar do filme na Fundação Palmares. Aí foi um pouco polêmico, assim. Aí foi um pouco agressivo, ficaram meio bravos. Mas, em geral, foi bem, porque aí falaram por que um roteirista branco fez um filme negro, falando isso. Pô, é a mesma coisa do ficção americana, só que é o contrário, né? Porque não escreve pra começar, não existe filme. Existe filmes. Existe nem filme em branco, exato. E a outra que eu respondi uma coisa bem polêmica. Eu falei assim... respondi assim... Gente, mas assim, tem o ponto de vista do que sofre o racismo e tem o ponto de vista do... Exatamente. Não que eu seja, não sei. Mas, assim, gente, tem que ter o ponto de vista de todo mundo, gente. Um filme sobre o tem que ter o ponto de vista... Então não é assim. A graça não fica caricatural, né? A graça dos filmes é ter várias vozes. Sim, claro. Essa é a graça. Aliás, esse é um dos problemas que você apontou quando a gente conversou outro dia aqui sobre os filmes... os filmes
que estão sendo feitos agora, que tem o tribunal woke, né? O tribunal racial, né? Não sei o que fica... uma espécie não de pode comissão, nada, né? a não ser que esteja nesse universo. E aí eu acho que foi você que falou que você não consegue mais nem escrever um diálogo do vilão, porque se ele fala alguma coisa polêmica, mas pô, o cara é mau, esse cara tá falando errado, o que ele tá falando ninguém quer. Não, mas não pode. Aí agora tem um monte de comissão analisando que vai cortando tudo. Tá acontecendo isso agora. O meu advogado falou que não pode chamar de... Não sei porquê, não pode, porque isso não é bem... Mas né? Um nome tem que dar pra isso. A pessoa vai lá e corta o teu roteiro antes de fazer, porque do regime militar, gente, isso é forte de falar. Tem autores, o Marcelo Moraes, vou citar ele até, porque já falou com a gente, acho que é um autor que fez Rock Santeiro, um autor de 80 anos, fala claramente que tá tendo mais hoje do que no regime militar. Sim. Porque antes você fazia a obra... Não participei, mas eu sei que tem razão. Porque no regime militar, como é que era? Você fazia o filme, aí você mandava o filme, a Embrafilme financiava aquele filme do Glauber Rocha, do Ganzella, só filme doidão. A Embrafilme era uma mãezona, né? Então, depois a gente pode discutir isso. Mas financiava uns filmes muito loucos também. Sim. E o cara mandava pra... O sensor lá, já estava o filme pronto, cortava uns pedacinhos que tinha tetinha, basicamente. De tetinha. Era isso. Era olha, que sensor preguiçoso, hein? Porque o que mais tem no cinema brasileiro dos anos 70 é tetinha. Então ele não funcionava bem até. Não conseguiam. Então eles não conseguiam fazer. Mas eles ficavam cortando umas coisas que eles achavam que atacavam a moral, os bons costumes e tal. Agora, meu filho, no argumento, depois no edital, depois que você ganha o filme, a distribuidora dá palpite, tem gente dando palpite em cada etapa da montagem final, gente dando palpite o tempo inteiro. Eles criaram um sistema muito mais eficaz. Destrói a obra, né? Destrói a obra. Você tem uma linha ali, você não consegue fazer. O Soares Silva, o Alexandre Soares Silva, não sei se você conhece. Não. Escritor, né? Escreveu agora. Um grande escritor. E ele postou esses dias, ele fez inclusive um texto na Cruzoé, que acho que é onde ele escreve, comentando sobre isso. Assim, e tem lá o edital mostrando, passaram-se os 5 primeiros lugares, o primeiro tem que ter um diretor socialmente... Uma coisa assim, não é nem assim a cor. Não, é socialmente indígena, socialmente eu não sei o que. Eu falei, que é isso, cara? Isso é um absurdo também. A outra é que eles estão avaliando a pessoa e não as obras. Mas sim, estão avaliando só o corpo da pessoa. Eles estão discutindo quem é você e não qual o filme que você vai fazer. Exato. Então, falando de diversidade, a diversidade, amigo, a diversidade não é só de corpo. A diversidade devia ser de ideologias. De ideias, sim, né? Ideias. Não tem diversidade de ideias, mais. Exato. Só tem diversidade de cor, de pele e uso da genitália. Não tem diversidade de ideias mais. Porque todos têm que compactuar. Porque não basta ser... Não basta. Sim, é isso. Tem que ser woke. Exato, porque a gente tem um monte de amigos aqui. A maioria negra é cristão. Sofre pra caramba. 80% negros são cristão. Vê se passa filme cristão, gente. Não passa. Não passa. Eu tô com um filme cristão, que é o Aventuras do Menino Jesus. O edital de São Bernardo, da Paulo Gustavo. Eu moro em São Bernardo. São Bernardo, modéstia à parte, eu sou o maior diretor de São Bernardo. Não, tem alguns também, mas assim, tá de currículo. Eu sou o maior diretor de São Bernardo. Minha maior produtora. Ficou em oitavo no edital. Ficou em quase último. Tinha 10 participantes, ficou em último. Eles não passam. Os júris não... Os júris são todos woke. Não, cristão não passa. Se tiver júri, não passa. Esse é um fato que está acontecendo agora. E é uma coisa que o pagador de imposto quer ver, porque a maioria é cristão. 80% da população brasileira é cristã. Não, isso tem que ser exposto 80%. mesmo. Tem que ser, e quem não é cristão também gosta de Cristo no Brasil. Não conheço ninguém que não gosta de Cristo. Se tem alguém, não conheço. Tem um ou outro satanista, tal, Então, é uma maioria assim, da população. E aí está favorecendo as minorias que sendo a maioria. Gente, a política de favorecer a minoria nunca foi para acabar com a maioria. Claro. O pessoal está confundindo. Mas não, uma minoria é para... Incluir. Sim, exato. Inclusão. Não é para acabar com a maioria, gente. Então eles estão fazendo um negócio que é para acabar com a maioria. O que aconteceu? O cinema brasileiro está com 1% de público, 2% de público. Isso que aconteceu agora. Mas isso é o resultado do que você acabou de falar. Porque a gente sempre pensa assim, pô, mas não tem ninguém para escrever uma boa história mais, os caras não sabem escrever. Não é isso, porque o cara escreve. Tá aí chega no primeiro, o cara, não, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Chega no segundo. Pô, a gente sabe como é que é isso. Quem trabalhou com jornalismo, essas coisas, tem o editorial, você já fica meio engessado, você já não está escrevendo a sua obra, a sua grande obra. A publicidade é a mesma coisa. Você tenta fazer o melhor com aquilo. Mas quanto mais engessado, e pelo que você está falando, o engessamento está absurdo, e numa obra, vamos dizer assim, literária, de arte, ou no caso cinematográfico,
você precisa de uma liberdade um pouco maior do que até no jornalismo. Maior. Né? Não, a gente tem liberdade maior. Na arte tem que ter mais liberdade que o jornalismo, porque não tem fake news. Exatamente. Já é fake. Na opinião, não tem nem news, inclusive. Na opinião, já deveria ser mais livre. Mais livre que o jornalismo. Não é. Mas na arte mais ainda, porque na arte, por exemplo, você, como você falou, você pode ter uma opinião do filme. Sim. Não pode ter uma opinião, sou contra, evidentemente, mas uma opinião dentro do filme pode. Bom, quem gosta de Tarantino... É linguagem direta. Você não assistiu aquele que ele mata os... que persegue os judeus lá, pô? O Bastardos Inglórios. Bastardos Inglórios. Se você não puder ter uma frase de um... Acabou o filme. Não pode ter um personagem que representa o bigodinho, né? Então, mas é isso que eu tô falando. Num determinado sentido, a gente já sofre com isso. Imagina como é que é, então, em edital, que tem uma comissão que vai avaliar isso. A gente aqui, o algoritmo já barra. Você faz um texto aqui, eu acabei de gravar um texto que eu tive que tirar quase 70% das palavras. Por causa do algoritmo. Bom, a gente faz uma coisa... Senão vai desmonetizar, senão bloqueia, perde a página. Não, então, mas... Aqui provavelmente vão ter palavras que eles vão lá... Que vão botar um pi ali. Vão mutar. Né? A palavra vai ser mutada. É surreal, a gente odeia isso, mas se não fizer isso, você não tem alcance. As pessoas não ouvem o que você tem a dizer. Porque aí o YouTube, você fica com como é que fala? O alcance restrito, você consegue... Não consegue nem falar contra eles mesmos. Então, bom, o totalitarismo é uma coisa que o ser humano sempre teve um tesãozinho, né? Não é uma coisa... Não é a primeira vez. Não. Eles vão se reinventando. Mas eu acho que está realmente bem bolado agora. Eles conseguiram... Porque parece bonzinho, parece bonzinho. Em geral parece bonzinho, né? Eu estudei muita Inquisição, assim, as pessoas achavam que era do bem a Inquisição. As pessoas achavam que era do mal, achavam que era do bem. Então, geralmente, todos os totalitarismos têm um momento, tipo macartismo. Por anos, achavam que era do bem. Sim. No final apareceu do mal. Então é comum, gente, se você está acreditando nessas bobeiras woke, pode ser que alguém aqui, vocês não, mas alguém que está assistindo o vídeo, mas se tiver alguém, é comum você ser enganado. É comum a gente ser enganado. Acreditar que está fazendo uma coisa boa e a gente está, na verdade, libertando as pessoas dessa que é uma porcaria. Sim. A pessoa está achando que está ajudando o mundo. De totalitarismo rosa. Né? Eu sempre falo que vão fuzilar a gente, no paredão vai ter um arco-íris. Exato, é isso. É tipo isso. O unicórnio vai... A gente não falou aqui no começo, apesar de ter falado que você trabalhou no Ministério da Cultura do Lula, ficou meio óbvio. Mas você é um cara de esquerda, que veio da esquerda, continua sendo a esquerda, mas anti-woke. Eu acho que eu sou de esquerda, senhor. Você tem essa... Você não é, mas tudo bem. Não, é que hoje em dia também essa você coisa... está em evolução. Tudo acontece com várias pessoas. Não, a esquerda e a direita, eu acho que são palavras que se esvaziaram também, que nem fascista e não sei o quê. Cada um tem o seu próprio significado. Até porque realmente remodelou. Hoje não é mais esquerda contra a direita, é isso que a gente está falando. É uma elite global que quer achatar todo mundo e deixar todo mundo como se fosse um negócio... É um socialismo... E aí eles pegam todas essas pautas e usam para quê? Para deixar todo mundo num estado de ânimo que você não sabe o que você pode falar, como se manifestar. E aí você trava a sociedade. Enquanto isso, os caras estão lá nadando andando de jatinho, fazendo todas as coisas que eles fazem, falando que você tem que comer carne de grilo, porque você está acabando com o meio ambiente. E as pessoas acreditam. Eu sou tropicalista nacionalista, eu sou nacionalista de Ribeiro. Eu gosto do Brasil mesmo, povo brasileiro. Eu gosto do povo brasileiro. Eu tô devoto do povo brasileiro. Eu gosto, estudo como é que ele gosta, as piadas que eles gostam, que eles gostam. Quero estar servindo. Eu gosto do povo brasileiro. Nós, né? Eu gosto do povo Esse é o problema do brasileiro, a gente fala eles. Você também é. Eu gosto da gente mesmo. Eu acho a gente legal. Eu gosto da gente legal. E eu gosto da gente mesmo. Quero fazer coisa pra gente. Isso tá tendo, esse negócio, uma invasão imperialista. Eu fiz outro dia, aí o pessoal... Eles falam tanto de colonialismo. O pessoal de direita... São os mais... eles falam de decolonial e só lê autor americano. Isso. É genial. Eles mexem, eu falo disso. E trazem toda a pauta, né? Decolonialismo criado pelos colonialistas. Aliás, isso é uma boa coisa para falar, que essa semana o Yuri, que é um grande escritor também, Yuri Vieira, ele postou um negócio no Twitter falando como os alemães sabiam na Segunda Guerra, né? Na Segunda. Como eles sabiam quem eram os brasileiros, os militares brasileiros. Ele falava, era a única galera que tinha negão com branco ali lutando junto. Mas era mesmo. E pior é que é verdade. Esses caras são brasileiros. E aí a gente está importando uma briga racial que realmente nos Estados Unidos aconteceu. Tinha banheiro separado. Aqui nunca teve banheiro separado. Tinha
não tinha, do cara... Chegou aqui, em 3 meses os caras estavam fudendo as índias. É verdade. Verdade é. Aí ficam falando que foi tudo... Obviamente, houve violência. Não, provavelmente. Mas estatisticamente, é o que tem mais casamento. Isso tem nos livros do Risério. Sempre teve casamento. Sempre teve políticas do governo português de incentivar casamento de branco com índia. Isso é estatístico. Isso é então essa coisa do Brasil miscigenado, que é um negócio tão legal. A história de Pernambuco, como é que eles expulsaram os holandeses? Estava lá índio, branco e mandando, chutando a bunda dos ruivos. Então, a gente está jogando... É isso. Isso é o povo brasileiro real. E a gente está jogando fora essa nossa história, esse negócio que é bacana, para importar uma briga racial. Exato, que é totalmente imperialista que é artificial. Artificial, não funciona. O povo brasileiro não concorda, tanto que a maioria do povo brasileiro não concorda com isso. Você pode ver que eles não têm voto. Eles dizem que representam os pretos não votam neles. Exato. Só quem vota neles é Vila Madalena, os branquinhos da Vila... Então, eles mesmo, nem os pretos votam. Os pretos brasileiros são tudo miscigenados, são tudo cristãos, variados. Eles não gostam desse papo. Você acha que vai falar... Você está falando agora que a preta não pode dar para um branco? O que você está falando? Que absurdo. Você acha que vai falar isso para E vice-versa. O que você está falando, gente? Que isso aí, que toda mestiçagem... Do dia a menina falou isso para mim, eu falei, então você está dizendo que teu pai estuprou tua mãe? O pai dela porque alguém ali atrás fez alguma coisa assim. Não, porque era mulata, falou isso, tá dizendo isso, amiga. Você tá dizendo uma coisa muito pesada, não pode falar isso, amiga. Exato. Não é verdade, teu pai ama tua mãe, pô. Não pode falar porque, inclusive, não é verdade. Não é verdade. Então, ela conhece a história, ela tá falando uma coisa... você tá falando do teu pai. É um nível de... Isso que eu fico impressionado, cara. Como a pessoa fala um negócio... Né? Você tá falando uma pessoa que você conhece, é só você conversar com qualquer família interracial. Do que você tá falando? É só olhar a realidade. Só né? você olhar a realidade. Sair na rua aqui, conversar com alguém. De onde se tirou essa ideia? Uma ideia completamente importada. É uma invasão imperialista mesmo. E nós estamos no momento, gente, que nós estamos lançando... Eu tô muito nessa brisa. Eu estudei muito modernista, eu sou muito devoto do Oswald de Andrade, principalmente óbvio. Mas isso ninguém é perfeito. Então vamos embora. Chega, acabou. Eu sou devoto. Se vocês tivessem falado isso antes, eu tinha ido embora. Sabia. Eu gosto do Oswald de Andrade, sabia. Não, tem mais do que do Mário, mais do que do Já bem, né? Pelo menos. Mário Andrade, eu gosto dos modernistas e, cara... o Oswald de Andrade é uma boa literatura infanto-juvenil. Não, eu te conto sobre ele, depois te falo mais sobre ele. Mas é o mesmo debate. Na época dos parnasianos, agora os woks. Os parnasianos tinham um monte de regrinha literária importada que ficava impondo lá, o Olavo Bilac, aquele monte de chatice literária, que ficava o que seria de bom gosto, essa coisa do bom gosto. E aí vocês gostam não, dos modernistas? Os modernistas foram atrás da origem do povo brasileiro, pesquisaram como é que é realmente o pensamento do povo brasileiro. E foram tentar fazer uma literatura... O Mário de Andrade... Foram na França, tudo uns paulistas, filhinho de papai, branquinho. Também. Olha, graças a Deus, se tivesse mais branquinhos fazendo isso, estava bom. O que tem? O Mário de Andrade era um grande pesquisador, né? Eu deveria ter livros sobre música. Folclore. É muito bom. Não, é sobre música folclore, é verdade. Não, eles pesquisavam... A gente sacaneia, mas Não, pesquisavam as coisas mesmo. E buscavam a raiz do povo brasileiro. Naquela época, a elite era, como hoje, alienada do povo brasileiro. Sim. Como hoje. E foram buscar o que o povo brasileiro está realmente fazendo, gosta, o que o povo brasileiro consome. Então, esse tipo de busca é o mesmo debate. A gente tem que voltar a olhar o que o povo brasileiro quer e dialogar com o povo brasileiro. A gente, como elite intelectual, porque chama elite intelectual. Lamento informar, quem está assistindo isso aqui já é elite intelectual. Na verdade é essa. Vocês são, quem está assistindo e tal. E é meia dúzia de pessoas que gostam desse papo furado. Mas a elite intelectual cria obras para massificar e que dialoga com o povo. Sempre foi assim. Escutando o povo. Não impondo coisas. Você pega até as coisas mais... Hamlet... Falava de coisas, né, do dia a dia, do povo. Shakespeare é altamente popular. Claro. Era popular naquela época. Era sucesso. E é só remake, né? Exato. Só fazia remake. Sim, ele pegou um monte. O Hamlet Nenhuma mesmo. peça o Hamlet é uma peça Nenhuma peça dele original. É uma peça do sexto dramático. Só que o cara dava aquele tapa que... E atualizava com a linguagem da época. Exato. Então, o cara é um gênio desse... Mas é isso que o artista tem que fazer mesmo, né? Respirar o que está acontecendo e traduzir isso em arte, né? Sim. Basicamente é isso. E esse diálogo da arte então, mas aí... sempre vai existir. Mas vocês não gostam dos por quê, gente? Dá um programa só pra isso. Chama o Gurgel. Serafim Ponte Grande, eu te falo, olha, bicho, uma das coisas mais... Então, ele é um bom piadista. Bom piadista, cara. É tuiteiro. Mas ele, assim, ele é aquela coisa... Piadista. É o Glauber Rocha da literatura. Se tivesse um canal de cortes do Oswald de Andrade, estaria ótimo. Glauber Rocha e Oswald de Andrade, canal de cortes.
A obra ia ser... inteiro vai É chato. É chato pra caralho. Tem razão. Eu não entendi. Insuportável. Tem razão. Mas são coisas. É isso. Eu Polemista, gente, polemista. E o polemista não tá sempre certo. Mesmo quando tá errado, pelo menos ele Até polemista. porque ele tá fazendo bota as pessoas pra pensar, né? As pessoas ficam meio... Tá fazendo uma bagunça aí na cabeça do Mas eu acho que eu vim para confundir, não para explicar. sim. É o lema da minha vida. Mas a gente teve um problema pós, né? O problema é que, é que nem Beatles, não é os Beatles. Os Beatles são legais. O que veio depois é que cagou tudo. Sem dúvida. Os caras. Mas eu fui influenciado. Pô, foi influenciado faz essa. Mas só por isso? Não, sem dúvida. Não, e também os modernistas, eles trouxeram muita coisa, justamente por essa iconoclastia de falar, não, a forma, vamos acabar com a forma. E, cara, a arte é forma, desculpa. Mesmo que você subverta a forma, e eles conheciam a forma para poder subverter. Hoje, o cara fala assim, vou fazer uma poesia livre. Sim. Nunca fez um soneto na vida. Aí o cara quer fazer livre, não sabe o que é ritmo, não sabe o que é musicalidade, não sabe isso em todas as artes, né? Todas as artes. Só a poesia. Não, o Robert Rocha também aconteceu isso, né? Atrapalhou o cinema brasileiro, não pela obra dele, como você falou. Sim. É mais no sentido de todo mundo querer copiar aquilo. Sem ter nada pregresso, né? E esse que você falou, é mais fácil quebrar do que construir. Claro. Então a gente, por exemplo, no Brasil tem poucos grandes narradores. Sim. A gente, o melhor livro sobre Canudos é do Vargas Llosa, que é um peruano, que é um grande narrador. Fez o Guerra do Fim do Mundo. Euclides, né? Temos Euclides, né? Exatamente, Canudos tem Euclides. Não, mas o Euclides é aquela coisa do Euclides, que é... Uau! Sim. Mas o tipo de construção de personagens, o Vargas Llosa é uma obra-prima. Eu adoro esse livro. Mas é um exemplo, assim, Canudos até tem Euclides, mas a gente não tem grande literatura de narradores brasileiros, né? É um negócio assim, não tem grandes histórias contadas. É todo mundo literatura instrumental. Acho que mas é o único. A gente não tem uma tradição de grandes... Agora, recente, agora não tem nada. Você tem, por exemplo, pega o memorialista. Quantos memorialistas bons tem? Você cita o Pedro Nava e quem mais um ou outro? Pedro Nava. O escritor de fôlego, como o Érico Veríssimo, não tem mais nenhum. O Guimarães não é o fôlego, é outra coisa. O próprio Machado não é também. Machado já é na minha... Mas Machado tá num outro nível. Machado tá num outro nível. Mas ele é aquela história que eu falei, ele retrata o Rio de Janeiro, retrata o Brasil de uma época, de a alma daquele momento, ou até do povo mesmo. Só que essa coisa épica que eu acho que é o que você quer dizer, né? O cara que conta a história... Pega um cenário histórico, um momento histórico, né? E consegue transformar numa obra-prima como essa, né? Você pega lá fora, você tem vários caras que e aqui a gente tem uma dificuldade com narrativa. Então os modernistas e o cinema novo gerou uma dificuldade com narrativa. Isso que eu acho que você tem razão. Assim, respeita a narrativa, a história bem contada, que é uma coisa que a gente tem que melhorar. Bobagens, não tem nada disso. Não. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham umas inovações que eu acho legal. Assim, aquela eles tinham história tempero sem arroz e feijão, né? Isso. É o Picasso. É que o Picasso se perverteu muito, mas você pega os primeiros desenhos do Picasso, vai tentar desenhar igual o cara. Aí o vem criticar, né? O que é essa porcaria? Pô, vai fazer o que o cara fazia. O cara tá na cabeça dele. Aí eu respeito que é o seguinte, ele tem um conceito dele de arte. Por isso que eu respeito vários escritores que rompem com o início, meio e fim. Porque se você pegar, por exemplo, o Joyce, a gente estava até detonando hoje num grupo. Mas, cara, se você pegar o livro dele de contos, que é o Dublinenses, os contos são mágicos. O Retrato do Artista quando Jovem, são livros escritos com uma narrativa sequencial, mas aí ele criou um conceito na cabeça dele que ele falou, não, literatura não é isso, literatura tem que pensar, aí ele cria o fluxo de consciência, vai fazer isso no Ulisses, depois aí começa a latir no Finnegan's Wake, né, começa a usar vozes de animais, sei lá. Mas assim, dizer que o cara é ruim, não dá. O Chesterton tem uma definição muito boa, né, naquele Ortodoxia, sobre isso. Ele fala assim... no fundo, o debate é literatura moderna e literatura clássica. Fábula e literatura moderna. Ele fala, a literatura moderna, acho que até cito Joyce. A clássica é uma pessoa comum vendo como o mundo é louco. Tipo Alice no País das Maravilhas. O mundo é louco e a pessoa é comum. A literatura moderna é um louco reclamando que o mundo é chato. É por aí. Porque esse negócio de achar que o mundo é chato, né? A literatura moderna enche o saco. Muito errado, muito errado. Você que tá com um problema psicológico. Toma um remedinho. Isso é bem... Isso é a literatura irlandesa. É Joyce, Beckett, essa galerinha. O Beckett tem coisa boa. Tem coisa boa, mas é chato também. É outro canal de cortes. O Godot é bom, cara. É outro canal de cortes. Mas eu queria voltar um pouco para
assunto Estado, cultura, que é o seguinte, vamos voltar. A gente, hoje como funciona? O que você acha que está meio errado, assim? Se é que você acha que está errado. A Lei Rouanet, hoje, como é que ela funciona? Não é assim, o governo chega, você chega lá, eu tenho uma obra aqui, o governo te dá o dinheiro. Não é assim. Como é que funciona? Só para a galera entender mais ou menos. Não, a Lei Rouanet, o governo só dá uma aprovação para você ir captar. Então, quem decide qual projeto vai ser feito é o mercado. Isso não começou no governo de esquerda, só para lembrar, começou no FHC, na época do Rouanet. E é todo um político... Esquerda. Mas é tudo uma política toda de que achar que o mercado... Mas não é uma coisa do Estado intervir. O Estado paga a conta, mas quem decide é o mercado. Olha que louco. É uma coisa muito louca. O Estado que dá o dinheiro, mas quem decide é o diretor de marketing. Mas olha só que então, loucura mas era uma tentativa de falar, não é o Estado que vai dar, o Estado não vai intervir, supostamente. Só que como a gente sabe, por vários motivos, a Lei Rouanet, também a porcentagem que tem e tal, só consegue dar a Lei Rouanet em empresa grande. E as empresas grandes, a maioria, ou é estatal, ou depende do governo. Então o Brasil, como a gente sabe... Sim. Então tem uma ideologia comum a tipo todas essas bancos, empresas grandes, que a gente sabe, que teve o globalismo, essas coisas todas. Então essa ideologia comum virou a regra. Então são empresas que decidem onde vai o dinheiro. Gerou uma concentração imensa. Hoje a Lei Rouanet, poucas pessoas captam muito, então os produtores pequenos não conseguem captar. Então o problema é mais esse. Então, mas não é o Estado. Não, então, esse ponto da Lei Rouanet, para mim, é justamente o Estado fazendo cultura. Você está dando para as pessoas que teriam a capacidade de fazer isso sozinho, que são as grandes empresas, por exemplo, eu lembro Free Jazz Festival. Então, o cara não tinha Lei Rouanet. Era Free que falava, eu quero fazer propaganda do meu negócio. Vamos fazer um festival de jazz que vai ser legal. Cara, um dos melhores festivais de jazz do mundo. mundo que teve. Eu frequentei muito. Hollywood Rock, para quem gosta de rock. Quantas coisas... aí não pode fazer propaganda de cigarro, já começou assim, né? Aí não sei o quê. Mas... Você está dando o dinheiro público, quer dizer, não é que você está dando, mas ele está deixando de pagar imposto, justamente os caras que têm a condição de ser o mecenas. Exato. Tipo, já começa tudo errado. Não só mecenas. Só que e ele continua botando a marquinha dele lá, bota entendeu? Lá, Não é que, eu vou dar, mas não vou aparecer. Banco? Olha que absurdo. Patrocina esses grandes artistas, banco, lá tá lá. Banco estatal, banco... Bradesco, Circo de Soleil, Itaú. Caraca, capta, bicho, os caras poderiam... Os caras têm lucro de 7 bi por mês, sei lá. Então, e esses caras que captam. Esses caras conseguem... Na verdade, a grana alta acabou mesmo. virando um modelo que, obviamente, depois de muitos anos isso, algumas pessoas, poucos produtores, têm contato com essas empresas e virou um modelo que se mantém. Então, é muito conservador também. Não tem mais inovação. E o que aconteceu foi que acabou o mercado real. Quando o Estado entra, o Estado tem que tomar muito cuidado de entrar, porque não pode acabar com a cultura. Isso aconteceu na época da Embrafilme também. Sim. Depois posso te contar, mas é parecido. Mas aqui, por exemplo, o teatro, que a gente estava falando, o teatro brasileiro. O teatro brasileiro, antes da Lei Rouanet, tinha produtores que ia lá, botava 100 mil reais, ganhava 1 milhão. Isso que acontecia. Ele conseguia botar e ganhava dinheiro. E tinha umas 20 companhias, né? Tinha companhias, tá? Eu conheço mais a do Juca Oliveira, que é um cara que criticou muito a Rouanet por isso. Depois da Lei Rouanet, ele não conseguia mais fazer isso. Ele tinha que passar pelo crivo da empresa. Por que ele não conseguia? Porque uma coisa é você fazer isso, botar 100 mil, você botar. Outra coisa é você botar 100 mil, sendo que alguém captou 20 milhões para competir com você. O cara captou 20 milhões, gasta de mídia, gasta... você não vai ter ninguém no teu teatro. Então o Estado começa a decidir antes do público qual obra faz sucesso. Certo. Isso vai acabando com o mercado. Sucesso, aspas também, né? Porque nem sempre porque na verdade esses musicais, a maioria, nem faz sucesso. Eles simplesmente dão ingresso para o patrocinador. Então serve de promoção para o cara que é assinante da Vivo, assinante de não sei o quê. Então é tudo subsidiado. Então você está, na verdade, obrigando as pessoas... E os ingressos são caríssimos. Né? De fora, então é um modelo completamente maluco, né, gente? E esse modelo, isso é importante dizer, eu fico até chocado quando a gente fala a direita está criticando e tal. Eu fui, na época eu fui secretário do audiovisual, a gente fazia um monte de plenária para a reforma da Rouanet. Você não falava acabar com a Rouanet, porque é bobagem acabar.
Eu sou a favor do Estado ter algum incentivo à arte. Isso eu sou a favor. Isso a gente vai chegar lá também. Você pode ser contra, eu sou a favor. Mas esse modelo não é uma crítica apenas à direita. A esquerda fez essa crítica há anos. Eu fiz essa crítica há anos. Anos antes da direita criticar. E eu fico chateado quando a direita fala assim, o pessoal, às vezes, da direita, base, né? O pessoal da direita, fala, os artistas vagabundos, quer dinheiro do Estado. Isso é meio bobeira, gente. Porque, na verdade, os artistas, a maioria, tá ganhando 5 mil reais para trabalhar todo dia no teatro. Aí você fala, você vai tirar dele, o cara fica com medo. Fala, vou perder meus 5 mil reais. Exato, e o cara trabalha, não é vagabundo, trabalha. E não é só aquela hora que você falou, trabalha. Antes, em off, você fala, é briga de pobre, né? Briga de pobre. É o pobre da direita brigando com o pobre da esquerda. O pobre da direita não conseguiu nem os 5 mil, que é realmente um absurdo, devia ter os 5 mil. Mas que eu acho, devia ter todo mundo 5 mil. E aí quer tirar um outro que tem 5 mil. Aí, só que quem tá ganhando mesmo tá lá em cima. É o produtor. É um produtor que tem um esquema que capta 20 milhões, distribui para um monte de sócio que é intermediários, vão objetivar, e o artista que trabalha mesmo ganha menos. Então, é um modelo que não é o problema do artista ser vagabundo, não tem isso. Né? Se fosse isso, estava bom. Tem os artistas vagabundos. Eu mesmo, por exemplo. Eu adoraria. Inclusive, a crítica ao vagabundo é uma crítica errada. Qual é o problema do vagabundo? Mas é isso que você falou. O cara tá lá. A gente também tem que se pôr no lugar do outro, né? Que é um problema hoje do mundo. Geral. Assim, o cara tá lá, o artistinha lá. Não tô falando dos globais, que já são mais famosos. Eu tô falando do carinha lá que realmente defende essas coisas. O cara que faz teatro o cara não é... Todo mundo pensa, quando a gente vai tocar, o cara pensa, tá lá tocando, se divertindo, aquela 1h30 acabou. Meu, e o ensaio? E eu aprender a tocar um instrumento, 20 anos pra aprender a tocar direito. E o, não sei, entendeu? O artista, não querendo estudo, defender, ensaio, aprendizado, tudo, né? Então, assim, realmente é um trabalho, realmente precisa ser remunerado. Só que o que acontece? O que a gente... A nossa maior briga, independente de como é a forma, é assim, o pipoqueiro ali, ele tem que fazer e tem que funcionar, tem que conseguir vender. Por que o artista tem que ter uma ideia? Eu tive uma brisa aqui, vou fazer um negócio, mas aí você paga. Se não der certo, o problema é seu. Quem paga é o pipoqueiro, inclusive. É sacanagem, né? Essa é a lógica da coisa. O artista é especial. Eu acho. Pelo menos como você acha que o Estado deve se comportar? Eu tenho a minha tese, a gente até já conversou com isso, mas eu quero saber como você acha, em geral, no ideal. Tem várias formas de... Primeiro, assim, tem política cultural para a cultura geral e tem política industrial cultural. São duas coisas diferentes. A indústria cultural é uma indústria importantíssimo em qualquer lugar do mundo. O Brasil tem uma oportunidade de ouro nesse momento especificamente da história, de ocupar o mundo todo com uma indústria cultural forte. O Brasil tem todas as condições disso. Tem artistas bom pra caramba, tem mercado interno, gosta de consumir público brasileiro e tem o que o mundo quer ouvir. O mundo quer ouvir a cultura brasileira. Não sabe disso, gente. O Brasil, porque o jeito do Brasil é essa coisa que você falou de saber lidar com diversidade, o povo brasileiro sabe. Se a gente fizesse obras brasileiras, a gente ia exportar no mundo todo. Quem tem feito isso é a Coreia. Sim. A Coreia tem conseguido. A Coreia fez uma política industrial com o Estado, política industrial cultural, criou produtos de exportação e estão bombando no mundo todo. Parabéns para a Coreia. Se a Coreia consegue isso, gente, você acha que o Brasil não consegue? O Brasil consegue. Então, a primeira coisa é, estrategicamente, tinha que ter uma política industrial de cultura fortíssima, um investimento pesado, com estratégia, retorno de mercado, aí todos os critérios. Mas é de formação também, né? De tudo. Precisamos de caboman, de cameraman. Não, mas não é só formação. É formação, mas é... Geral. Não, tem que ter incentivo a segmentos, público, mercado, filme que dá resultado, e filme que dá resultado mesmo, medição real. Por exemplo, a Coreia investiu muito em HQ. Mas tem que criar franquias. A gente tem que ter franquia, amigo. Franquia de super-herói, franquia... Não é, filme do Newton. Não é isso. O Newton quer contar a vida da família. Não, tudo bem, não estou contra também. Mas não é só isso. É filme mesmo... Algo com apelo, né? Apelo estudado, com pesquisa de mercado, política industrial. Incentiva estúdios decentes, tipo a Pixar, é um estúdio. A Pixar, a gente fala, o audiovisual é, estatisticamente, um mercado de risco. Sempre foi. A cada 7 filmes, um dá certo. É assim que funciona. Há 10 filmes. Então, você arrisca em segmentos de mercado e analisa qual deu certo. E um que der certo sustenta a indústria toda. É assim que funciona. E está certo. Assim a cultura geral, não só no cinema. A Pixar nunca errou. Editoras. A Pixar nunca errou. A gente fala isso, mas a Pixar nunca errou. Ou seja, ele está pegando 7 filmes de outras pessoas.
Tem? Caraca. Não, mas nunca errou porque eles criaram métodos. Então, assim, é possível uma política que incentive empresas, não apenas filmes, né? Empresas mesmo. Uma empresa tal, o estúdio Quinto Elemento. Pode virar uma empresa de produção de conteúdo, que não é só conteúdo... estúdios de internet também. Uma empresa, mas uma empresa com alta tecnologia de medição de resultados, com inteligência artificial. Aí você consegue medir isso e começar a incentivar essas empresas a bombarem. Então tá dando certo, dá mais dinheiro. Até bombar para estourar mundialmente. Mas aí tem que ter o resultado. Tem que estar atrelado ao resultado. Mas aí você precisa também de uns caras bons em cima, no topo da cadeia, que pensem isso, né, que você falou. Você falou do caso da Pixar. Se eu não me engano, a Pixar, ela faz quando ela surge lá, ela cria a política dos 5 nãos, né, uma coisa assim, né? Também, que é contra porque as histórias da Disney, os caras sabiam, eles, antenado, conheciam tudo da Disney. Muitos deles saíram de lá. Né? Então a Disney tinha os 5 sims lá, tem que ser uma história romântica, tem que ter uma protagonista assim, tem que ser... A Pixar falou, não pode ser romântico, não pode ter uma protagonista assim, não pode não sei o quê. E os caras começaram a fazer isso, subverteram tudo. Isso. E virou subverteram, mas muito com pesquisa. Eles fazem pesquisa de personagens já com as crianças antes de fazer o filme. Então tem um monte de pesquisa possível de ser feita hoje em dia. Hoje em dia, cara, é possível fazer isso. Você testa mas aqui, a gente não está falando de uma coisa... Você falou até a palavra industrial. Será que isso é uma coisa que o governo tem que... Por isso que não incentiva agronegócio... Não, sim, mas eu quero dizer o seguinte... Qual é o problema de incentivar a cultura? A cultura industrial, você está mexendo com a alma das pessoas. Às vezes... Normalmente, na nossa visão, assim, a coisa industrial é a que deixa o seu espírito mais estraga do que leva. Mas você não gosta do filme da Pixar? Não, gosto. Não, é um exemplo de que a indústria pode ser... Pode ser legal, eu tô fazendo aqui o advogado. Mas tem a ver, porque assim, a gente fala que assim, o audiovisual é uma indústria de protótipos. É muito louco isso. Você não consegue criar uma linha industrial para nada. Esse programa aqui, vocês têm um formatinho mínimo, mas cada convidado vocês têm que se virar. Então, nunca tem um produto sequencial, que nem um carro. Que você faz e vira é sempre igual, exato. Não tem. É uma indústria de protótipos, que é outro desafio da indústria. É um desafio, uma indústria muito louca. Mas é uma indústria. Então, eu falo política industrial, que você não está entendendo. É política de filmes realmente para dar mercado, com resultados. Isso dá para o Brasil fazer, essa é a primeira coisa. Tá, indústria. Mas depois, na área da cultura mesmo, eu sou a favor do seguinte, pega aí 4 bilhões da Paulo Gustavo, que teve, vai ser uma tragédia. Se não mente informar, eu acho muito importante ter tido essa lei, porque tem dinheiro, os artistas estavam tudo morrendo de fome, né? Então, as pessoas estavam tão ótimo ter a lei e tal, tudo bem. Mas assim, gente, era pegar esse dinheiro e dar bolsa para todo mundo. Aí eles falam, bolsa, gente, pode dar bolsa para os artistas, ficar em casa criando a música em paz. E vai entregar um resultadozinho, você faz uma pesquisa, é tipo FAPESP, criar uma espécie de FAPESP da arte. O cara tem que entregar resultado, né? Entregar resultado, nem pesquisa. FAPESP da arte. FAPESP, assim, você dá a bolsa para a pessoa, ela fica lá pesquisando aquilo e vai dar uns resultados. Vou fazer um show ali. Mas isso é bonito. Mas aí você chega, distribui mais. O cara não vai falar mal do governo que tá pagando ele. Não, e se falar, o governo também vai chegar, amigo, nós somos humanos, né? Nós somos humanos. Tem que parar com isso. Mas não para, né, cara? Mas acho que é só parar, por que não? Porque somos humanos. Aí eu acho que o governo... O governo, assim... Por que a gente não volta um pouco? Eu acho que assim, a gente está querendo ir... A gente aqui, o Brasil está querendo ir para um caminho de vamos fazer a política industrial de cultura, que seja, ou vamos pegar esse setor aqui de, sei lá, filme de terror. Não tem filme de terror no Brasil, mas é um negócio que tem um monte de nicho, que nem você falou. Podemos fazer para os caras investir em filme de terror. Só que a gente não tem 10 passos atrás. Por que a gente não começa? Aliás, podia fazer isso com tudo, né? Começa os primeiros passos. Vamos fazer... Primeiro, depois a gente discute como que a gente vai incentivar o mercado. Vamos criar escola para o cara aprender fagote, que é um negócio que ele não vai aprender na favela. Porque escola para aprender tambor, não precisa, entendeu? Tambor ele aprende já. Então, assim, vamos fazer os caras que queiram um instrumento de orquestra, e a gente vê o resultado disso, cara. Eu e o Daniel, a gente já trabalhou com um monte de moleque que veio da periferia, e por causa desse tipo de trabalho, o cara, foi tocar fora, na Europa. Independente de tocar fora, mesmo se ele for fazer um funk depois, ele vai fazer um funk com conhecimento sabendo, exatamente. É isso aí. Esse então, é o problema, o cara vai direto pro funk. Exatamente. E aí sai lixo. Para mim, o Ministério da Cultura, ele devia ser focado.
a minha proposta, se eu fosse o ministro da Cultura, eu ia falar o seguinte: o foco é preservação do que já foi feito. Então, assim, museu, teatro, igreja, inclusive, né? Porque os caras vão ficar, igreja... Não, tem que apoiar a igreja. Estado laico. Bobagem. Foda-se. Bobagem. Igreja, Isso é principalmente bobagem. as igrejas históricas. Vários estados exatamente. democráticos, laicos, apoiam igrejas. Não tem Exato, problema nenhum. não tem nada a ver. Todas as construções históricas, ter uma biblioteca com tudo que o Brasil produziu de relevante, mesmo que eu não goste, por exemplo, dos modernistas, tinha que ter lá tudo que tem de modernista. A Biblioteca Nacional meio que faz isso, mas tinha que ter uma coisa de você imprimir isso e até distribuir. Cidades, todas as cidades terem os principais. Precisa ter tudo, mas o principal forma assim, cultura, né? Então, por que a gente não pega toda essa grana e tenta começar por aí e depois vai aumentando? Bom, agora vamos pegar... fazer escola de roteirista, porque eu tô falando de música que é a minha área, mas escola de roteirista, escola de cameraman. Porra, escritor. A gente sabe, você que trabalha... É difícil você achar mão de obra para... E outra, né? O principal, o que mais falta no Brasil hoje é ator, né? Atores, escritores. Né? Não tem, então, cara. Não tem. Verdade, A BP foi fazer um filme, né, a gente, pra achar ator pra fazer. Difícil. Isso que achou também, né? Foi meio que também a BP, né? Hã? Não, a BP não, os atores eles têm não, já tem problema, mas assim, a televisão mesmo assim, viciou né, os atores de um jeito que tá difícil achar ator, também teve um vício da indústria. A escola Wolf Maia. Agora, eu acho que tem uma frase do Agostinho... Pior que o iluminismo. Tem uma frase do Agostinho da Silva que eu gosto muito, que o Brasil não é o país do isso ou aquilo. É o país do isso e aquilo. Então, pra mim, não tem porquê. Você tá falando, eu acho ótimo. Mas por que você acha que isso não tem a ver com política industrial? Porque não tem dinheiro pra tudo. E Lógico que tem dinheiro pra tudo, amigo. Você que tá falando isso. Essa ideia que não mas tem então dinheiro... gasta mais na base, Claro, entendeu? pode ser. Gasta mais na base. Porque é o seguinte, Eu só tenho medo desse gasta mais na base, porque aí os caras deformam as crianças. Não, gente. Né? É a mesma coisa que você falou da orientação do artista ganhar bolsa, vai ter orientação da educação. Isso é verdade. A orientação só da pode educação. tocar fagote se for... Por isso que eu gosto de passar para... Não pode cantar música passar para a imperialista. igreja, passar para instituições que já existem, sabe? Dar autonomia para instituições. Assim, quanto mais autônomo, melhor, claro. Faz tipo, roteirista cristão. Tudo bem, o outro faz roteirista woke, tá certo. O outro faz roteirista... Não é que eu quero acabar com o woke, deixa os caras lá faz o que quiser. Só que deixa a gente fazer também. Não vem mentira. Eu sou contra, entendeu? Vai cada um que quiser. O problema é quando finge, as ideologias, quando finge que não é ideologia, né? E por anos o woke fingiu que era uma política social. E eu mesmo não conseguia questionar. Então não me incluo nessa idiotice de não ter percebido. Eu sabia que estava errado, mas não sabia o que era. Aí demorei para perceber, então não demorou. Então quando ela consegue enganar a gente, sempre consegue. Então quando o Estado tem muito poder, ele sempre, né, pode enganar as pessoas, como acontece recorrentemente na história. Né? Então eu concordo que não pode ficar, por isso que você está falando, tem toda a razão. E também, tipo, eu sou muito devoto num cineasta que chamava ele morreu. Domingos de Oliveira. É meu irmão, assim. Cara, eu ia falar dele, incrível. Eu tava aqui maquinando para encaixar o Domingos de Oliveira, porque é o seguinte. Vocês querem que a gente saia daqui? Não, a gente. Você gosta do Domingos de Oliveira? Eu gosto muito. Não, e aí tem um detalhe. Ele enchia as salas. Sim. Todos os filmes do Domingos de Oliveira, ele passava bastante tempo nas salas, não era uma semana, e enchia. Todas as vezes que eu fui, o cinema estava lotado. E ele não é exatamente cabeça, embora tenha aqueles delírios existenciais lá nas histórias dele. Não, mas tem aquela famosa romântica, uma comédia romântica. Por aí. Exatamente. E não era o sei lá... Mercadão também. Não era Mercadão. Não era... Comercial padrão. Porno chanchada, nem nada, entendeu? Você tinha... Uma espécie de Woody brasileiro, o mais próximo a gente por aí, forte, né? Eu acho gênio demais. Exatamente. Aqui todo mundo é o Woody Allen. Mas o Domingos tinha umas 10 legais de política pública, né? Ele tinha uma que era o edital do filme pronto. Sabe? É tipo assim, o filme tá pronto, você dá o dinheiro. Não, eu não acho ruim, porque você vê o filme, isso aí é legal. Não precisa ver. O adicional de bilheteria. Se você vender um ingresso, o governo dá mais um. Entendeu? Adicional de bilheteria. Esse tipo de coisa eu acho mais interessante. É muito interessante. Porque tem a ver com resultado. Então, se você vender, dá mais um. Pum, acabou. E a outra coisa que é importante, que você falou do Domingos, é que a avaliação comercial no Brasil está errada. É mentira a avaliação comercial, é falsa. Isso é bem polêmico dizer, é bem importante dizer no cinema, pontualmente. Eles fazem assim, o que eles avaliam? Eles avaliam o público absoluto. Apenas. Eles não avaliam rentabilidade.
a indústria avalia rentabilidade. Claro. Esse é o truque. Uma vez quando eu fui secretário, eu falei isso, quase me mataram. Porque falou, descobriu, alguém descobriu, porque descobriu. Então, o que acontece? Se você só avalia o público absoluto, o filme que lançou, que custou 10 milhões e gastou 10 milhões de lançamento, vai ter mais público que o Domingos Oliveira, que gastou 1 milhão e gastou 100 mil de lançamento. Sim. Só que aquele faturou 5 milhões. Deu mais lucro do que aquele outro grandão. Sim. Então tá cheio de filme grandão que fala que é um sucesso, porque fez 200 mil espectadores, só que ele gastou 2 milhões de lançamento. Então ele foi um fiasco. E o jeito que está medido o sucesso brasileiro é só para o público absoluto. Isso é para quê? Para perpetuar quem já é rico. Sim. Como todo Estado brasileiro, é feito para quê? Sim. O BNDES é o quê? Sim. Banco Nacional de Dinheiro para elite da situação. Isso. Isso aí. Isso aí. Então é um banco para dar dinheiro A para quem gente já é aqui rico. pequenininho, o nosso estúdio, eu sempre conto essa história, a gente tentou ir no BNDES. Só. E aí? É um dinheiro Os para quem já é rico. Tá Beleza, bom. volta. Então Espera aí aí. eles criam medidas para dar dinheiro para quem já está. E aí perpetua. Então é truque, gente. Então é Mas possível a o Lei Estado... Rouanet não é isso também? Também, mesma coisa. Então não é o problema do Estado apoiar. É o problema do Estado apoiar quem é truque. Quem já é a elite dona do poder, que é a elite que segue a ideologia dominante. Sim. Isso é normal, a elite, todo mundo tem. Então, é essa bobagem. Então não é mercado real. Se a gente dá pra política industrial, você mede rentabilidade. Isso é política industrial de verdade. Que o cinema brasileiro é assim, o cara faz o filme dizendo que é indústria, aí o filme vai mal, ele fala que é arte. Pô, Se tem que der definir ruim, se é é Ele indústria. vende como indústria e quando fracassa, vira arte. É truque. O truque é esse, entendeu? Não, a indústria é arte, a indústria é... Não, cara, você tem que falar. Então eu falava assim, você vai pegar um dinheiro do Estado, você vai falar, ó, meu filme vai atingir 2 milhões de pessoas. Eu falo, vai atingir 2 milhões de pessoas, tá bom. Se não atingir 2 milhões de pessoas, foi fiasco. É baba, gente, paga a não é diferença. difícil. Sim. Aí o meu filme vai atingir 100 mil. Pronto, já sei. Foi 100 mil, foi sucesso. Não foi 100 mil, foi fiasco. Não é difícil, é só ter expectativa de público. O meu filme não é de mercadão. Tá bom, Você fala que vai Então ser fala que é. 100 mil espectadores. Se tiver 100 mil, tipo, o Domingos tinha. Então o Domingos conseguia o projeto do filme. Que era fazer um filme pequeno, de baixo orçamento, e fazia filmes com 50 mil reais. É isso que eu ia Ele perguntar. fazia filme baratíssimo. Exato. Não tinha grandes Então, produções. cinema tem que ser caro. Mas não precisa ser caro. Não precisa, mas é bom ter alguns A filmes gente caros. tem o exemplo da Argentina aí, do que os caras estão fazendo no cinema e nas séries. Exatamente. Né? As séries que eu vi. A Argentina está arrasando. Porra. As últimas que eu... Show. Pode falar. Hã? Da série que a gente tá vendo. O Zelador? Não vi. O Zelador... Cara, o Zelador no Star. Quem tiver Star Quem Plus. tiver Star Plus tem que ver. Porque é o seguinte, o cenário é um prédio. Arrasou. Simples. E a história é do cacete, entendeu? Personagem bem Não, escrito. atores bem... Não, bons atores. os atores. Bom roteiro. Cara, produção, tudo. Psicologia cheia de camadas. Não, né, que é pô, nova. então, Roteirista, assim, né? Roteirista também, né? Os caras são escritor mesmo. Não, Aqui no Brasil, gente, não tem um ao roteirista mais, porque não deixam mais. Só pra você saber. não, os bons Todas são as todos- séries são, pode reparar, é sala. 10 Sala. roteiristas, ninguém manda nada, você não sabe quem manda. Aí Então não tem mais autor, Sala de eles não roteirista. permitem mais que tenha uma pessoa fazendo assinatura. Tudo isso supostamente para atingir o mercado. Não tem mercado nenhum. Mentira, né? Mentira. É só para ter controle ideológico. Então... Na verdade é para ter controle ideológico. Porque o autor... Porque tem cara que escreve bem. Pô, Tem. você tem um grupo lá que você Eu tenho um falou, monte de amigos, um monte de escreve bem. Eu escrevo gente bem. aqui. Você escreve Mais um pra monte. caralho. Não? Então é um monte. Temos Não, um e Dante nós- aqui. Pô. Tem Não, vários. E os nossos amigos lá que foram, Sim, são roteiristas, né? mas também estão fora. Mas não conseguem. Saíram, tiveram Não que sair. conseguem. também. Todo mundo que é bom Alexandre Soares Silva, Então, o Fábio Isso é ótimo. Danese. Fábio Tanta Fábio gente- Danese, O Danese tá no nosso grupo até. É. Tanta gente que é bom abandonou a carreira. Há muitos talentos, gente. Com seus E aí últimos- ficam os piores, Isso é um né? crime, Mas por que cara. que fizeram É um isso? Isso é um crime. Por que fizeram isso, gente? É uma bala, vai velho que anda pra trás, gente. É mais fácil você demitir todo mundo que é velho e contratar os molequinhos e treinar eles Ah, pra bom, falar o que você isso- quer. Pra É fazer isso o aí. que quer. É baba, exatamente. gente. Isso é baba. Você tem os molequinhos pra treinar, falar Só o que que você aí quer. ninguém quer Sim. ver o que os molequinhos querem dizer. Mas você acha que eles estão preocupados? Você acha que a indústria cultural está preocupada com isso? A indústria cultural, gente, sempre foi para manipulação ideológica. A gente vai Mas fingir aí é não que Bom, tá. Por que você quer cinema dar dinheiro americano. pra esses caras? É só você medir, que nem eu tô falando. Mede mercado mesmo. Se o Estado pode fazer isso, gente. É só uma política pública. Política pública de resultado. Existem mecanismos para fazer. Hoje em dia, cada vez mais, é automático o mecanismo, né? A gente mede na internet direto. Gente, o fato é o seguinte, se o cinema brasileiro ficar assim, que agora o cinema brasileiro é assim, não tem distribuição, a culpa é da distribuição. Porque o cara faz o filme, não é culpa do filme, é da distribuição. É bobeira, gente. Se o filme fosse bom, pode estar na internet, os molecada vai achar. Sim. Essa é a verdade, Sim. gente.
Não tem mais papo, não tem desculpa de falar, não tem, gente, não tem. É claro que podia ter também incentivo a lançamentos na internet, podia ter outros mecanismos. Não é bem isso que eu falei, porque tem uma série de um amigo meu muito boa, que botou na internet, fez um sucesso na internet, mas o streaming não quer. Aliás, vou pegar o nome da série, eu vou botar pra vocês, que é muito boa, do Mark Bechar, que ele fez uma série baratíssima, num estúdio, assim, nenhum streaming quis, foi um sucesso na internet, ganhou os prêmios, tem uma audiência legal, mas a gente não ouve falar. É uma pena, podia ter por exemplo, essa podia lançar, o Estado podia falar, opa, 2 milhões pra essa série aqui pra lançar melhor. Sim. Pá, segunda temporada. Entendeu? Esse tipo de coisa, política de inovação, isso. Porque o cara já aprovou com uma série baratíssima. Mas aí você falou uma coisa que eu gostei. Já existe uma obra que já foi meio que posta à prova, e aí você vai lá. Outra coisa, tem uma ideia genial, entendeu? Pra mim, o problema é o cara trabalhar. Pode ser interessante. É a gente pagar pro cara ter uma ideia genial. É o que o Domingos chamava, edital do filme pronto. Mais ou menos. Porque assim, 90% dos artistas acham que vão mudar o mundo com a arte dele. E só 0,001 vão fazer isso mesmo, efetivamente. E por outro lado, também, eu sou a favor de incentivar quem já deu certo mesmo. Tipo, o Domingos era um caso, era secretário, eu tentei dar um instituto pra ele. Assim, tem umas pessoas, você fala assim, o Domingos era um cara, e tem outros artistas no Brasil, tá? Falando que já morreu pra não citar alguém vivo. O cara fazia 2 filmes por ano, com baixo orçamento, tinha um grupo de atores em torno dele. O cara que deu certo antes de entrar nessas leis aí, no esquema, né? E fazia todo esse negócio. Você dá um dinheiro pro cara, ele ia ter formação, é que nem o estúdio renascentista, gente. O modelo que funciona é o estúdio renascentista. Não é qualquer escola. Que escola, a gente estava até falando isso, escola fala a favor da educação. Depende da educação. Exatamente. Educação, depende. Educação treinar a gente para virar robô, não tô afim. Educação pode ser para treinar robô. É muito comum. Por isso que eu sou a favor de desvio da educação. E ó, normalmente... Esse pessoal, Domingos Oliveira. Tem que tirar o dinheiro, desvia, vai roubar, vai... Compra um Porsche pra você. Compra um Porsche. Consome alguma coisa. Tira da mão da educação, pelo amor de Deus. Pra treinar a gente pra ficar burra, né? Mais corrupção, menos educação. Para de treinar a gente pra ficar burra. Mais corrupção incentiva o consumo. Exatamente. Não, cara, pelo amor de Deus, pelo menos a economia roda. Exatamente, a economia roda. E o moleque vai aprender muito mais fora da escola do que nessa porcaria. Em geral, fora da escola aprende mais. É lógico. Agora, se for uma escola tipo Domingos Oliveira, dono da escola, não, então, aí é outra coisa, mas aí é o nichado, né? Então, só que o pior é que esse cara não vai precisar de tanta grana. A gente sabe disso porque a gente aqui, a gente fez disco. Ó, como funcionava? A gente tem 10 discos mais ou menos, né? Não são, sei lá, vocês ouvem não sabe quantos discos você fez, gostam, mas a gente trabalhava com publicidade. O que sobrava, se sobrava, a gente falava, vamos fazer a publicidade subsidiava os discos. Como a gente... Tá certo. Porque justamente eu falava, não, o Estado não tem que se meter, eu vou fazer do jeito que eu quiser e blá. Beleza. E ninguém tem a obrigação de pagar pela minha arte. Entendeu? Beleza, aí fiz. Alguns até deram certo. O de Natal, por exemplo, é um que toca bastante no Natal. Toca na net, não é que deu certo mesmo, assim, tipo, funcionou. Só que... Com algum dinheiro você dava mais certo. Hein? Não, então... não, mas aí é que eu ia falar. Só que aí, quando eu vejo o edital de disco, o cara grava disco com 200 mil reais, 300 mil reais, 500 mil reais. Eu falo, cara, com 10 conto eu faço um disco do com um monte de gente do com tudo. Entendeu? Então, mas, assim, o Domingos de Oliveira... Certo, lança mais, dá mais dinheiro pro seu lançamento. Esse de Natal, o Estado podia chegar e falar, vou dar mais 300 mil pra tu lançar isso em todas as cidades do Brasil. Sim. Fazer um show, por exemplo. Mas podia ter isso, né? Uma equipe que ficava antenada. Antenada. Observatório de tendência. Exatamente, isso aí. Isso aqui, ó, o que tá acontecendo aqui. Coisa como os brasileirinhos, por exemplo. Sim. Os brasileirinhos é um gênio, altamente inovadora, totalmente forte. Não existia nada parecido. Existia o Glauber. Não, mas não é. Não, o Glauber não era humor, né, pra começar. Exato, não. E aí os caras estão aí, mas a linguagem, os caras continuam tem que trabalhar, entendeu? Não dá, mano. Deixa o cara trabalhar. Exato. Não, mas o que eu quero dizer... Não. É verdade, deixa ele trabalhar, dá um dinheiro pra ele. O cara não precisava me dar os 300 pau, 500 pau que ele dá pro disco do fulano de tal, que ninguém conhece, que não dá. Me dá 10 conto que eu faço um por ano.
Você é muito humilde, cara. Tem que parar com essa coisa. Não, mas é o que eu quero dizer. Você tem que ganhar bem. Não, tem que ganhar bem. Não tô falando não que eu não tenho. Não é isso. O que eu quero dizer é assim, normalmente, a gente tava falando isso. Hoje você vai pra um teatro, vai alugar um teatro pra fazer um show, ele tá 3 vezes mais do que... 10 vezes mais do que antes. Por quê? Por causa da Lei Rouanet. Isso sim. Porque o cara consegue cobrar... já chegaram a falar, o produtor chegou pra gente e falou, isso aí vai ser público, então eu vou cobrar mais. Não, cara. O que a gente cobra é isso. Não dá. Mas é o que acontece. Inflacionou o mercado todo. Então, o mercado brasileiro está caro. Porque como tem um incentivo estatal para alguns projetos que eles elegem como ideologia que interessa para eles, não é o Estado também. A gente fica falando, parece que é o governo do fulano. É mais difícil que isso. Se fosse tão fácil. É a burocracia. É, um sistema que já está lá, não depende só do Lula, nem só do Bolsonaro. É um negócio que é um inferno, gente. Uma roda burocrática. Burocrática que vai criando, aquele papo do Gramsci, que é verdade mesmo, vai criando uma máquina, as pessoas acreditam naquelas Sim. E pra você derrubar aquilo é difícil. Porque ainda tem isso, tem a fé das pessoas. Tem a fé, ali, as pessoas estão de boa fé, tudo. Então as pessoas acreditam que aquilo é certo e tal. Sim. Então, é uma máquina. Então aquilo tudo gera uma máquina que está inflacionando o mercado. Eu concordo com você. Então tem que revisar urgente como é que é a política. Está piorando. Hoje em dia, isso o Juca Oliveira fala também. É melhor não ter nada do que ter isso, desse nível. Sim, eu também Porque acho. nada, pelo menos, vai ficar do que você falou, vai ficar mais livre concorrência. É nesse nível o debate. Concordo. É nesse nível, é pesado. Eu não concordo desse jeito, porque também eu acho meio... Não é possível, gente, que a gente não consiga revisar. Precisa ter um reset aí, deixa os 4 anos sem dinheiro pra nada. E agora vamos começar de novo. Aí a gente começa de novo. Rapidinho, cara. É a história Qualquer do... estiver no poder, a caneta resolve isso rapidinho. Então, gente. esse é o e problema. tem uma certa urgência, de verdade, gente. Vocês não estão entendendo. O mercado tá em crise, o sistema americano. Oportunidade maravilhosa. Eles estão dominados por essa chatice. Mas é a mesma chatice que estão querendo impor aqui, cara. Não, é que aqui já tem 40 anos fazendo, né? Conseguiram. Aqui já tá. Já é. Então aqui também está dominado por isso. Então, se a gente conseguisse se libertar rapidamente a gente estourava. Então não tem porquê, isso que você está falando, suas ideias, tem que ter as duas. É só essa parte do cinema ir lá para o Ministério da Indústria. Não precisa nem estar no Ministério da Cultura. Vai lá para o Alckmin. O Alckmin tem que fazer isso, o Ministério da Indústria. Pode ser nível estadual também. Estadual, municipal. Um estado, aliás, quem é de outro estado, um estado que chegasse e falasse, vamos fazer isso, já dava certo. Qualquer estado brasileiro. Se o Caiado chegar agora e falar, o Caiado vê nosso programa agora. Falar, vou fazer aqui no Mato Grosso esse negócio. Se o Caiado decidir fazer isso, em 3 tempos estoura. Estoura mundialmente, gente. Eu tô falando sério. Você faz um polo, é assim que funciona, gente. O Caiado vai lá e fala, vou dar 100 milhões pra esse negócio. Pronto, não acontece nada. Põe 100 milhões ali. Não, já passou um pouco, mas que a gente falou do Juca Oliveira em off aqui, antes de começar o programa. Então, o pessoal, vocês deram o exemplo dele e o pessoal acho que não sabe por que a gente falou do Juca Oliveira. Juca de Oliveira, né? Juca de Oliveira. Qual é a história dele? Que ele ganhava dinheiro fazendo teatro, não é isso? Sim, o Juca é um exemplo de um cara que eu conheço que é amigo também, pessoal. Sim. E ele fala isso também, estou repetindo coisa que fala, acho que já tem entrevistas deles, vai dar para achar. É que antes da Rouanet, eles faziam teatro direto, eles bancavam a peça do bolso, recuperava na bilheteria e ganhava muito dinheiro com isso. Pedro Rovai, etc. Com a Lei Rouanet aconteceu o que você falou. Gente subsidiada, você não consegue competir com quem está subsidiado. Sim. Cara, você tem um orçamento, tem 20 milhões. Você está gastando 100 mil, o cara está gastando 2 milhões só de mídia. O cara tem apoio da Globo, tem apoio de tudo, o teatro fica mais caro, os técnicos ficam mais caros, ficam tudo mais caro. E você não consegue mais ter um mercado que se auto-arrisca e se patrocina, que é onde tem a liberdade. Porque vocês têm razão, é isso. Tem que garantir a liberdade do artista. Né? Liberdade para ele falar o que ele quiser, sem depender de ninguém. Isso é o ideal. Né? Mas é isso. Dá pra ter difícil desmontar essa estrutura, né? Não é uma coisa... Não é? Você acha que não é? Canetada, gente. Não vai falar, esse papo que é difícil é papo do Bolsonaro, hein, gente? Não. Aliás, o Bolsonaro fica brincando, não consigo fazer, porque não sei quem não deixa. Eu sei quem não sabe fazer, pô. Você tá lá, presidente tem que fazer, é isso que eu acho. Eu acho que o presidente tem que fazer. Quem é governador tem que fazer. Se o cara sabe fazer, faz. Não tem esse papo. Como é que foi? Teve, porque a gente ouve Eu não consegui também. Pois não queria dizer nada. Mas assim, competência Mas é porque também. Você não soube fazer, exatamente. Eu acho que agora eu conseguiria. Mas teve uma mudança tão radical mesmo entre o governo anterior e o Bolsonaro? Porque assim, é uma coisa... Parece, para quem ouve, que os artistas falam, acabou, não sei o quê, não veio dinheiro. Mas...
Aí você sabe também que os caras têm um bode do cara, porque sim, é emocional. É não, uma acho que ele não conseguiu. Não, mas ele exagerou, hein? Eu acho que assim, se o cara conseguisse... Eu acho que foi um pouco fora. Assim, evidentemente, tinha a classe artística, não tem cabimento, eu acho muito esquisito, toda a classe artística ter a mesma ideologia. Isso eu acho muito estranho. Sim. Por definição. Raríssimo. Pode ser a minha, mas se for a minha também acho esquisito. Também, todo mundo concorda comigo, não faz sentido. Então, é mentira. Sobretudo artista, né? Não, e se todo mundo concorda comigo, eu vou mudar de opinião só pra Nossa, não fica mais divertido. Não entra em clubes que me aceitam como sócio, né? Frase do... Se ator da Globo começar a concordar comigo, eu mudo de opinião na hora. Exato. Tem algo errado. Assim, é esquisito. Então, se toda a classe artística compra uma briga contra alguém... É porque tem, claro tem algo por baixo. Essa classe artística já está meio dominada. Então, e esse cara, obviamente, vai ferrar com a classe artística. Então, também, gente... então, aí vira uma cultural, bobeira, né? Então, a primeira coisa é bobeira esse negócio, né? Caíram num debate, a gente sabe que é um debate antigo. Assim, frutífero. Um debate antigo, está debatendo se quem é comunista, quem é debate do 100 anos atrás. Exatamente. Qualquer pessoa que acredita nesse debate, gente. Eu brinco que é assim, a gente se dividiu, o Brasil se dividiu entre quem quer voltar para 68 e quem quer voltar para 89. Por metade quer voltar para o regime militar, metade quer voltar para a Nova República. Ninguém quer pensar para frente. Ninguém quer andar, exatamente. Quero voltar. Tá bom, gente. Isso é papo de velho, né? Resumindo, é debate de velho, os velhos controlaram o debate, os jovens não conseguem pensar nada novo. E os jovens ficam os pobres brigando, que nem você falou, lá embaixo. Exatamente. Aí é claro que o governo vai chegar e vai ferrar. Evidente. E até para ferrar ele não conseguiu. Eu fiquei impressionado com isso. Falei assim, gente, não conseguiu nem dar o reset. Então, porque eu pensei nisso. Se fosse para dar um reset, não... nem deu reset. Agora, não tem que dar reset, gente. Você consegue simplesmente falar, ó, ferra um pouquinho aqui, dá ali. Não precisa, sabe, gente? Você não precisa acabar com... Por exemplo, tem gente vivendo das coisas, gente. Não, gente, tem gente vivendo da coisa. Não precisa acabar com tudo, tipo, eu vou acabar com o financiamento da Ancine. Não precisa, gente. É só você criar uns mecanismos diferentes. É falta de criatividade de mecanismo. Tem lá 1,4 bi Ancine. Vai chegar agora, da taxação dos streaming, gente. Tem muita grana para o audiovisual brasileiro. Tem recurso real. E agora vai ficar dando só para quem é de esquerda? Claro que não. Quem é de direita tem que pedir dinheiro. Quem é cristão tem que pedir dinheiro. Mas o problema é que... tem que pedir dinheiro. Não, a gente pedir, eu peço. O problema é eles darem. Não, você não mente no edital, pô? Não, então não dá certo. Não dá. Eles são espertos. Não, tem que pedir dinheiro. Tem que mudar o edital. Chega pro senador de direita, fala, senador de direita, liga lá pra Ancine e fala, não tem cabimento, Ancine. Se os senadores começarem a falar isso, vai ter verba para... Vai ter... A Ancine é um órgão normal, gente. O governo Lula tem gente de direita e de esquerda. Não é um governo de esquerda, gente. Dentro da Ancine? Não, a Ancine também, gente. A Ancine é um órgão burocrático do governo. Se começar a ter pressão, eles vão fazer. Então, a gente tem que dividir esse dinheiro com todo mundo, gente. A gente tem que parar na área da cultura. A União Nacional vai começar na cultura. Isso eu concordo. Se nem os artistas conseguem conversar, quem vai conseguir conversar? Você acha que os políticos vão conseguir? Concordo. Não vão. A gente que é artista fala assim, gente... Discordo, tá, mas não interessa. Senta aí, toma uma cerveja. Pior você vai me chamar pra fazer o roteiro aí, não vai acordar, eu te chamar pra fazer a música, que boa, gente. Então, aliás, que era uma coisa que eu sempre gostei, quando a gente... que me magoou um pouco depois que a gente saiu do armário, vamos dizer assim, que ficou mais reaça, porque a gente sempre andou com o pessoal de esquerda e a gente, na verdade, nem pensava muito no assunto. Eu queria saber de música, de não sei o quê. Realmente teve uma polarização depois do Fernando... A partir do primeiro governo Lula começou, mensalão, essa história, começou a separar mesmo. E, pô, eu sempre fui um cara assim, que convivência pra mim não tem problema nenhum, o cara pensar diferente. Eu tô acostumado, meu pai conversava com os amigos de madrugada, era um quebra-pau e no final tava todo mundo bêbado cantando junto. Pra mim é normal, a discussão é uma coisa normal. Tem gente, a gente até tem uma amiga que a gente nos almoços aqui, almoços? Nos almoços. Almoços, é que a gente fala zoando agora. Almoço. No almoço aqui, a gente às vezes tinha discussões acaloradas, principalmente quando o Janjão, um grande abraço pro Janjão, tava aqui, e tinha gente que ficava meio... achando que vai sair nada, né? Tipo, ai meu Deus. Mas assim, 5 minutos depois a gente tá rindo, não sei o quê. Então, eu acho que tá faltando um pouco essa leveza que a gente tinha, né? E o brasileiro tinha. A arte boa só surge assim. Você acha que vai surgir uma arte boa se eu ficar o dia inteiro falando... Uma que eu acredito em umas coisas. Se eu conseguir exatamente só fazer aquilo que ficou ruim.
Se eu não conseguir botar a voz de gente diferente, não vai ficar bom filme, gente. Todo mundo sabe disso. O bom artista... Que é o cinema argentino, qualquer filme. A música também, se você mistura as referências, fica muito melhor. Então, essa é a arte boa. Na arte é que surge o diálogo. Então, é uma tristeza os artistas terem se reduzido a uma ideologia. Isso é uma tristeza. Uma pobreza. Uma pobreza. É um negócio que não é possível. Qualquer lado, inclusive. Qualquer lado. Tem os reaça fazendo coisa reaça, estritamente... E aí o que você falou... Exatamente, estritamente reaça. Chato demais. Chato. No Vocês Brasil aqui é pior. estão muito mais além disso. No Brasil é pior, porque os artistas gente é brasileiros... fudido. Não, nada disso, é fudido. Eu acho isso A bom pra caralho. cultura subrepetícia, os caras não sabem nada. Eles querem mudar o mundo, mas eles não conhecem nem o mundo que eles querem mudar. Entendeu? Esse é o problema. Na verdade é fraco mesmo. Tem muita, Então, tem muita fraqueza. é uma visão de mundo muito pobre, muito medíocre, na verdade. Medíocre, é o verdade. artista brasileiro médio, assim, todo, eu convivi com um monte também, participei de teatro, essas porcaria toda. Você sabe que o cara não sabe nada, assim, ele é uma topeira. Ele acha que ele é especialíssimo. É o Dunning Esse é o Kruger que a ponto. gente falou. Esse é o ponto. O cara não sabe de onde ele veio, o que ele é, não tem consciência histórica, não tem nada. Mas ele acha que ele vai Que ele tá na transformar elite com a cultural. arte dele, porque ele enxerga diferente. E o verdadeiro artista, cara, é uma antena que ele consegue ver vários tipos de vozes. Ele não vê só a dele. Exato. Ele tá olhando e fala, pô, isso aqui, que ele tá vendo? Ele tá vendo, pô, olha essa tendência aqui. Por isso que o lugar de fala é uma... Pô, claro. Papo é esse. imbecil, é Papo imbecil, esse, é nunca coisa vi, pra mano. adolescente isso Não, aí. lugar de fala, aí fica o debate assim, existe lugar de fala? É claro que existe, gente. Justamente existe. Sim, exato. Aí existe o artista para transcender o lugar de fala. Perfeito. Nosso emprego é ir além do meu lugar de fala, evidentemente. Por isso que serve o artista, Exato. qualquer pessoa, na verdade. O escritor também. Você vai lá na Montanha Mágica, imagina se o Thomas Manson tivesse a visão dele. então- Não ia ter contraponto, né? Contraponto e nenhuma uma literatura. discussão Filosófica filosófica genial, riquíssima. Exatamente. E assim, Então, mais do que aí isso... o cara começa a pegar o lugar de fala. E pior, hein? Porque parece que a gente também só tem uma opinião dentro da gente. Exatamente. Não tem conflito nenhum. Não, sério, que tem um monte de... Eu quero falar, linha reta o tempo inteiro. Para, né? Não, Pelo isso, amor de Deus. isso é uma coisa que Um eu... bom mesmo- debate aqui É em uma cima. estupidez. Tem um monte Exatamente. de coisa Pô, pensando. Isso Você é entrar uma aqui coisa que dentro- outro dia eu falo, cara, tem uns caras que têm uma Tem um congresso certeza. nacional, né? exato. Os caras têm uma certeza absoluta. E, cara, tem muitas coisas. Por exemplo, a gente tava falando da liberação da liberdade, no geral. Exato. Cara, não é fácil você falar Debate, isso ou não é isso. difícil. Pô, a liberdade individual em relação ao Sim, conjunto sim, da sim, sociedade. sim. São coisas que tem cara que passa a vida só pensando nisso e não E não consegue acha, responder. e não acha. Você, o bonitão Não, do e tá Twitter, tudo- achou e que tá tudo- sabe. e tá todo Eu dou mundo- do Artinho. Então até agora batendo cabeça, tenta liberar aqui, dá errado aqui, libera aqui mais ou menos funciona, aqui não dá certo. Tem um lugar que não dá, cara, o Brasil não dá, não adianta você querer fazer, porque eu faço, porque eu gosto, entendeu? Então você está querendo colocar a sua vontade pessoal acima de tudo, né? Acima do cara que toda semana lá, um cara no micro-ondas, mas eu gosto de fumar, então, pô, eu não tô nem aí pro que tá acontecendo ali. Você É uma tem que estupidez, saber. né? Porque É, teve não, gente mas- que veio querer cobrar da gente, entendeu? Que a Certas gente falou da lei, posições. né? Vai Mas cagar, velho. chatice, né? Não, E outra, cobrar tudo bem. O problema é o seguinte: não sou mais seu amigo, sabe? Nossa, Um negócio assim. eu vou virar dá o inimigo. dedinho. Você tem uma opinião, mas você não precisa ter tanta certeza dela, né, gente? Quer dizer, como artista, você não tô nem aí pra minha opinião. Verdade é essa. Como artista. exato. Eu tenho uma opinião, se Perfeito, perguntar, eu perfeito. falo qual que é. Agora, a hora que eu vou escrever, eu tô mais preocupado em fazer a coisa acontecer lá Real. dramaturgicamente. Exato, Do exatamente. que o valor da arte é superior a isso. Eu acho mesmo. Assim, a arte é superior. Não vai ficar, eu tenho minha opinião, tenho opinião. Tá bom, gente. Você já tem aqui no boteco também. Até exato, posso ter exato. opinião, mas não é uma coisa tão pertinente assim. E assim, Eu nem você. estudei direito as coisas. Você fala, Exato. O legal. Parei pra pensar 5 minutos no assunto, pô. Essa coisa de escrever a arte. E aí você pode falar até para coisa mais simples, uma canção mesmo, um negócio. Quanto mais você é leal ao seu oponente, melhor é o Exato. negócio. Você fala assim, não, eu vou realmente pensar com a cabeça dele e tentar me aí, convencer bom. honestamente Aí que fica um ele vilão tá bom. certo. Um vilão Aí bom você fala, também. esse é o cara. Exatamente. Esse é o cara bem escrito. Esse é o cara que tá bem. Exatamente. Quando você consegue esquecer quem você é. E você consegue, né? Quando você escreve bem, isso que é legal de escrever, né? Você entra nas cabeças e já não sabe mais o que tu acha. Por Aí que isso, é legal. por isso você vê vilões principalmente no que é o mais conhecido, que é o do 007, que você fica fascinado. Porque aquelas figuras, elas não são 2D, né? Você vê o cara passando a mão no gatinho. Pô, é a cena mais clássica. O vilão passando a mão no gatinho. Cara, que é coisa mais empática mais do que ver um emblemática cara, do que isso, né? O cara tá lá passando a mão no gatinho, mandando matar todo mundo, conquistar o mundo. entendeu? Até o Dom Corleone também tem o gatinho, né? Tem o gatinho, mas o dele foi sem querer, né? Sem querer, isso é As genial, né? animações teve várias. Então, entendeu? Pô, então você...
Não, e você vê, a Pixar, que a gente estava falando, é um exemplo, né? Ela começou, porque a Disney é muito legal, mas também começou a caretear no sentido de que precisa ser politicamente correto. Aí veio a Pixar e falar, não, vamos matar a mãe do cara, que nem eles mataram a mãe do Bambi há 100 anos atrás, e agora não pode mais fazer nada que choque a criança. Exato. Aí o cara vai lá e manda tamanho do Nemo e sucesso. Então, caralho. Porque é uma história que a gente se identifica. Exato, né? sabe como é, né, a vida. É bonito esse negócio de arte, né? Não, eu acho arte demais. Deixa Não, lugar de fala, não existiria. 90% dos livros teriam que ser jogados fora. Nada, o Don Quixote não era cavaleiro, né? Não, ele não estava atrás de moinho de vento achando que era eu imagino que eu acredito, eu imagino que o não. Dostoiévski não matou nenhuma velhinha. Eu também acho que não, né? Também imagino que no lugar de fala. Quer dizer, é o assassinato da arte, o lugar de fala. Assassinato da arte. Fica um debate, é um negócio totalmente surreal. A gente tá acabando com a arte. Tá, mas eu acho que a maioria dos mas eles querem acabar direitistas... com a arte. Querem acabar com a arte. Quer acabar com a arte. O Seinfeld tem falado bastante sobre isso. Ele já transforma a arte em panfleto, né? Quer acabar com a arte. Estão acabando com o humor americano. Ele falou, o humor americano está em vias de... Humor o Seinfeld a igreja é um poucas vezes na história conseguiu mas cara, o Seinfeld tá ficando... Daqui a pouco ele vem aqui falar com a gente. Tá ficando reaça. Sou fã. Porra! Maravilhoso. Não, meu herói. É o que você falou, a igreja, ela tinha ela sabia... Michelangelo, fazia aquelas coisas, acabava assistindo, era uma loucura que ele fazia lá. Não, a igreja sabia dizer assim, não, isso aqui é pecado, mas, não, claro, teve fases, como qualquer coisa era liderado por homens, e homens fazem teve papas horríveis e tal. Mas, assim, tem essa coisa de, isso é porque eu acho muito engraçado os caras falarem assim, a comunidade fica brava quando o cara fala que ser homossexual é pecado. Cara, ele não tá te obrigando a não ser. Ele tá falando assim, se você fizer isso, você vai pro inferno. Ele acha pecado. Na minha visão. Se você não acredita assim nisso, segue a vida aí. Só não faz o meu filho ficar ensinando pro meu filho. Assim como a gente que transa sem casar, sem ser casado. Você acha que é pecado? Você acha que a gente algum realmente chorar por causa disso, gente? Vai encher o saco. Então, agora, o que acontece é que às vezes realmente uma ideologia fica muito hegemônica, aí fica sem ruim. Qualquer ideologia muito hegemônica começa a virar uma opressão contra as pessoas. Então tem que criar e aí de qualquer lado, claro. Exatamente, de qualquer lado. Então acontece. Eu conheço gente que a mulher não conseguiu separar do marido porque a igreja católica falava para não separar, até hoje. Acontece no interior do Brasil. Um negócio chocante. Ela ficou 30 anos. Concordo com a igreja. Fez bem. Concordo com a igreja, eu não concordo. Eu achei um absurdo. Eu falei, ficou 30 anos sofrendo com o cara. Mas aí você sabe que a própria igreja, ela pode inclusive, dar anulação disso. Eu sei, mas assim, é um padre específico que falou aquilo, acreditou, e ela é muito beata. Eu não estou culpando também. Não, tá certo. Assim, ou seja, isso acontece em qualquer lado. Tanto na igreja quanto no woke agora. Entendeu? Sim. E você achar que só porque você defende algo, ele é perfeito também. É outra coisa também que você cai no... Eu acho que tem que ter uma das maiores estupidezes, né? Que aí vai pro contrário, que aí você para o que quiser. Aí fica idiotice também. Exato. Não pode, a hora que não gostou mais, peidou errado, troca. Deu como a gente sabe, tá Ou seja, a gente sabe, né, gente? Mas resumindo, bom senso. O bom filme... Aquilo que eu tenho e ninguém mais. O bom filme mostra isso aí no dia, num caso. Aí que os bons filmes, as boas histórias, elas vão além das ideologias. Porque as ideologias, coitadas, as ideologias criam uma ideologia lá, cria uma regra que ele acha que tá certo. Ingessa, né? Ingessa, isso é a função da regra. Aliás, o bom artista, ele tem que ter regra. Ele cutuca a própria ideologia. Exatamente. Ele fala assim, porra. E ele inventa regras novas, né? Ele vai criando alternativas sociais, isso sempre aconteceu. Ele imagina sociedades que não existem e vai criando alternativas para o mundo. De convivência. De convivência, de novas éticas, e vai testando éticas. Tem um autor que fala que a dramaturgia é um laboratório de experiência existencial. Acho isso muito bom. Onde você experimenta coisas para você testar. Fala, de repente, vamos ver se dá certo trisal. Aí testa lá. Dá certo no filme, você testa. Você vai expandindo até falar, vai dar uma hora que isso aqui vai... Aí você descobre as merdas do trisal. Vai trisal, todo mundo agora com trisal. É difícil pra caramba. Aí como é que é um trisal? Se você for um artista honesto, você vai mostrar você vai chegar consequências mesmo. Então, casal já é complicado. Trisal não... Não é que eu sou careta, que eu tenho preguiça. Administrar uma já é, porra... Não é questão de careta. Então vai testando. Então a arte serve pra isso, né? E hoje em dia não serve pra mais nada, cara. Então, só mas serve pra cagar a regra. Aí, voltando então pro Estado na Como você arte... devia ser. Voltando pro Estado na arte. Eu tenho quase certeza que os caras não iam estar reclamando muito se tivesse
se tivesse, nem digo bons, mas coisas menos ideológicas sendo produzidas com o dinheiro do Estado. Total. Eu tenho certeza que, assim, se fossem umas coisas mais... É que o Capitão Nascimento acabou sendo ideológico sem querer. O cara não queria, mas acabou sendo... mas eu tô falando assim, histórias de amor, histórias bonitas, mas assim, não necessariamente comédias, ou coisas, relações de pai com filho, coisas que acontecem, né? Eu tenho certeza que as pessoas não iam estar... tem dinheiro... O problema é que o cara quer doutrinar, quer fazer com a minha grana. Exato. É uma sorte. Isso quando não é analisar... Total autorreferência, né? Quer dizer, o cara acha que a vida dele é Então, o que na verdade pra gente é uma sorte. Porque eles pesaram tanto a mão que hoje não tem mais como eles fugirem. A sorte nossa é que eles não são inteligentes o suficiente. Quando eles eram, se fosse disfarçado... os caras, os roteiristas do Rock Santeiro. O Rock Santeiro é uma novela do começo ao fim, totalmente assim, a favor do... Pronto. Totalmente. Todo mundo gostou. E é uma novela maravilhosa. Você começava a dar, falou, pô, o padre do campo ali, esse padre aqui é legal. Não, mas o padre da igreja lá, todo durão, você ficava puto. Esse Dias porque Gomes não ator, né? O Dias Gomes é um gênio. É um gênio e é um cara que ouvia o povo. Tal. Então. Ouvia a dramaturgia do povo, conseguia fazer. Sim. E a gente for pensar assim, eu tô querendo fazer um documentário que vocês quiserem me apoiar, tô procurando apoio. Que se é grana, não tem problema. Humor originário. Eu não gosto nem do termo originário, gosto de uma porcaria. Eu quero participar da pesquisa. Posso? Que é assim, os índios, eu vou bastante à aldeia. Índio gosta de piada ruim. Índio gosta de bullying, eles vão me tira o sarro de todo mundo. Vamos lá, eles adoram isso aqui. Índio tira o sarro de todo mundo. Índio é assim. Agora fica inventando, parece que os índios são as pessoas politicamente corretas. O sofredor, vegano. né? Tem gente que pensa que índio é vegano. É o que idealizam, né? Tem gente que pensa que índio é vegano, pra você ter uma ideia. É um nível o cara acha que índio é vegano. Então, o índio da Iracema, né? O cara acha que é indianismo, do Zé de Alencar. Tá recuperando essa porcaria de inventar um índio que não existe. Exato. Em vez de ver o índio brasileiro real. Na verdade, eles inventam pobre que não existe. Pobre preto que não existe. Entendeu? É por aí. Então é totalmente descolado, né? Descolado. Não, isso é nada a ver com a realidade das pessoas. Né? Então, então, para finalizar, já deu, né? A gente está falando. Estamos bastante tempo. Até o Daniel foi embora, já não é de ir embora. Assim. O que você acha agora, assim, vamos fazer proposta. Uma proposta aqui, saindo do quinto elemento. Proposta que seria milênio. Que seria, assim, viável para quem está no poder, para os deputados de direita ou esquerda. O que dá para fazer, assim, no curto prazo, para a gente... essa coisa de conversar, por exemplo, mudança na lei. A gente até assim mesmo, dá para fazer. É super simples mudar regras de financiamento, por exemplo, do fundo setorial, do audiovisual, que é onde tem o grosso do dinheiro. Tem muito dinheiro lá. Isso está lá, é um comitê pequeno que muda a regra. Então, a gente quiser mudar... De onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem da taxação da própria indústria audiovisual. Entendi. Tem gente que fala, não é dinheiro público, não vem do Estado direto, vem das telecom, vem da taxação do negócio. Então, vai direto da própria indústria audiovisual, cai num fundo. É uma lei que eu, na época, essa é da minha época, quando eu fui secretário, a gente ajudou a articular essa lei. E é um sucesso essa lei, importante essa lei. Uma lei legal, que taxa as empresas de telecomunicação, empresas que usam conteúdo audiovisual para reinvestir em conteúdo brasileiro. Então, o dinheiro que o Estado está lá... Mas você sabe que depois eles colocam na conta para a gente pagar, né? Eles não pagam isso. Entendi, tá bom, mas então você que sabe. Então, eu acho que é importante... Não, independente de ser importante ou não, mas não tem almoço grátis, né? Mas a Telecom, por exemplo, a gente hoje tem 4 opções, né? Se um tiver muito caro, você vai ali para outra, né? Tem uma certa... devia ter mais. O cara acaba tendo... devia ter mais. Mas o cara acaba tendo que ter industrial para qualquer coisa. Você fica bravo comigo. Não fico bravo não. Você conta qualquer política industrial, então. Tem várias políticas industriais. Não, sim. Acaba com todos. Então. Não estou dizendo que tem que acabar, mas assim, não é que não vem de... A gente paga essa coisa. Voltando, tem essa grana lá, é só mudar essas regras desse sistema. Então, a gente falou várias coisas no programa de que regras podem ter. Várias regras. Outra coisa que eu queria enfatizar é que é possível hoje em dia, já que, assim, é claro que o dinheiro não é ilimitado. Dizer que o dinheiro é ilimitado não é verdade, sempre tem alguma seleção. Agora, as seleções estão com ou júris ou a própria Ancine escolhendo. Gente, hoje em dia é possível fazer seleção direta na internet. Faz pitching dos filmes na hora lá, o pessoal vota quem quiser. Eu acho melhor. Eu acho melhor, votação direta. Tá aí.
Quem se interessa vai lá e... não são especialistas, tá bom. Aí, lógico que a Ancine vai chegar uma hora, vai olhar o orçamento, vai ter, se o cara... Pode ter um peso X menor, mas que tem algum menor peso. Não, eu acho que é o peso principal. Entendeu? E é assim, porque aí vai ter, e vai parar com essa percepção que tá rolando de que tem uma orientação ideológica, porque tem mesmo, tá tendo, não é culpa também, gente, porque a culpa é do governo, é uma bobeira aí, gente. Ficar discutindo culpa, já foi esse bobeira. É a culpa a gente mesmo inventou esse sistema, a gente, os artistas, inventou, os próprios artistas criaram esse sistema, não foi outra pessoa que criou, eu participei da criação, então eu me boto como culpa, achando que os júris vão avaliar, os júris da classe, aí vira uma coisa corporativa. Sim. Isso a médio prazo sempre dá bobeira, porque a corporação acredita em umas coisas, acredita também, não acredita porque é má pessoa, acredita porque acredita. Sim. Então, ficar discutindo essas coisas não vai ser mal, vai ser bom, é bobeira isso. Vamos pensar assim, a gente é meio bobo mesmo, não tá dando certo. Todo mundo. A gente errou, Exato. criou umas coisas que deu certo uma época, não tá dando mais certo, e deu boas. Então, como é que é? Hoje em dia, não era possível antigamente. Hoje em dia você faz, eu faço aula de pitching para os alunos, para fazer pitching para as indústrias, para o mercado. Faz, o pitching você resume teu filme em 5, 6 minutos. Faz isso na internet. Faz. Os filmes, todo mundo vai lá, pitch na internet. Qualquer lei, Paulo Gustavo, que agora vai ter de novo, uma grana da Aldir Blanc nas prefeituras, faz na internet. Quem vai votar? Tá bom, é só quem está interessado uma participação. Se alguém é direita, quer participar, vai lá escolher o filme que quiser. Se alguém é cristão, vai escolher o filme que quiser. E aí mobiliza a bolha, faz o que quer. Mobiliza a bolha, acho ótimo. Isso é democracia. Não vai lá, se os organizados, se os loucos se organizar, vão ganhar mais que nós, tudo bem. Quem ganhar, ganhou. Mas agita o sistema. Sim. Agita, para ter mais gente participando, pra gente sentir que é um dinheiro nosso. O cara não sentir que estão tomando a grana dele fazendo o que quer. Pelo menos isso. Então quem tá interessado, vota. E se você realmente tá interessado, você vai chamar tua mãe para votar também. Aí quem sabe tua mãe assiste. É um programa legal, dá pra fazer uns reality shows disso. Então, é uma ideia muito simples, que aí fica, não pode, porque tem que ser especialista. Que tem que ser especialista o quê? Quando você vai na internet, quem vai consumir é quem? Quem vai consumir é a pessoa, tem que ser especialista para isso. Você vai Você vai ver a obra do especialista, pelo amor de Deus. Você não vê sinopse? Você não vê sinopse? Você gosta de sinopse, você vai jogar na locadora, não. Exato, você escolhe o filme e vê, né? Você vai escolher o filme lá, ver a sinopse e tal. Pô, essa aqui não. Mesma coisa, vê uma sinopse, fala, eu quero ver esse filme aqui. Pronto, acabou, pronto. Gostei da ideia. Inclusive, por exemplo, um filme cristão teria muito mais chance de Ia ganhar muito mais. Ia ganhar muito mais filmes cristãos. E de outras religiões também, porque religião brasileira... Mas isso vai arrepiar os carinhas. Ai, cristão. Porque a corporação... Porque aí o Estado laico... não. O Estado laico não pode apoiar cristão. Não pode apoiar por quê, gente? Por que pode apoiar outras religiões? Afro, não sei o quê, não pode apoiar cristão. Porque a Afro teve uma estratégia legal. Ele falou que a cultura... Tal. Cristão também é cultura, gente. Mas cultura é a cultura, né? Ocidental, basicamente. Cultura. Então, isso aí é um debate também ótimo, mas assim, religião, o que for, tanto faz. Se quiser ser um grupo aí, exceto o não pode? O resto pode, amigo. Se é grupo de rock esquisito, organiza teu grupo de rock, faz o que você quiser. E vai ter dinheiro para... Mesmo se vai sentir isso e se vai ter engajamento de fãs, gente. Porque isso, não é todo mundo que votou, mas não importa. A internet é engajamento de fãs. A cultura atual é engajamento de fãs. Se tiver uma base de fãs gostando da minha obra antes, vai dar certo. Eu faço uma série sobre saúde pública, é os profissionais do SUS. Eles engajaram, a série tem 3 temporadas porque eles engajaram. Então pode ser profissional do SUS, sei lá, cara. O assunto que interessa o cara, às vezes não é nem... O fã que tu quiser. Tá falando sobre a minha profissão. Pô, gostei, quero que mais gente conheça. Quero mais gente conheça a minha profissão. O fã que você quiser. Vai ter obras que vão ter já uma base de fãs. Isso vai mudar toda a cultura brasileira. É super simples, dá pra fazer agora. E aí você entra num ponto que é importante até pra gente, Sagar. Dentro disso aí, que eu acho uma boa ideia, vai vir coisa que a gente não gosta. Exatamente. Vai vir a Anitta, vai vir não sei o quê. E aí, beleza. Okay. Faz parte da... Faz parte. Não, isso é uma coisa que a gente pode perceber. Eu fui no podcast da Madeleine Lacks, né? Ela perguntou, o que é liberdade? Como é que você percebe? A liberdade tem coisa que eu não gosto. Se tiver tudo que eu gosto, é porque não tem liberdade. Não tem liberdade, Porque não é possível que todo mundo concorde comigo. Então, é normal ter coisa que eu não gosto. Precisa parar com essa mania de, não vai ter nada que eu não gosto. Não tem isso não existe, gente. O ser humano é um monte de gente esquisita mesmo, a gente é um esquisito e tal. E vamos ter coisa que a gente não gosta. Isso aí. Eu acho que... Muito bom. Nossa, falamos aí.
Eu acho. Nega do Leite. Gostei. O Nega do Leite vai ter que contar. Não, a Nega do Leite, sabe o Nega do Leite? Da onde veio? Fala mais. É bonito até. A preta do leite é a nega que dava de mamar. de mamar. né? Ama de mamar. Que dá, mas é uma expressão que usa muito. Quem fala muito é nega do leite. Ah, nega do leite, porque fica contando histórias. Não, eu gosto. O problema é... O problema é os woke teus amigos lá. Teus amigos que vão bloquear isso aí. A gente não... Porque se você soubesse que a gente falava no outro programa que a gente tinha... Puta merda. O Fitas, Bolachas e Catataus. Também tem que cortar isso aqui, porque se bobear vai alguém lá ver o que a gente falava e pega... Tem o programa? Não, tem um programa... Eu gostava muito de fazer aquele programa. Era aqui no estúdio? Era aqui. Era aqui. Como chamava? Fitas, bolachas e catataus. A gente falava de cinema... Fitas, né, de cinema. Bolachas, os discos, música e livro. Pegava um tema. Então, o tema da semana é criança. Então a gente vai falar da criança no cinema, criança na música e criança na literatura. Legal. Procurem aí, tem aí. Tem gente que até hoje fala, pô, saudade do FBC. A gente pretende fazer FBC. Coisas assim. Salvamos a cultura brasileira já? Hoje foi. Nosso programa salvamos a cultura do Ocidente. Pô. Do Ocidente. Mas o Brasil vai mudar o mundo, cara. Vai ser, é verdade. Mas é isso. Não sei se eu vejo, mas... Se o Estado tem Vocês que... não gostam do Brasil, né? Eu adoro. Eu adoro. Eu gosto mas de é a mesma Brasil. coisa, eu também me adoro, mas imagina se eu mudar o mundo. Que medo. Que horror, velho. Um programa sobre o Brasil é um programa... A gente já fez até. Sim, mas tem que fazer mais. Tem que fazer mais, porque eu acho que falta plano, projeto. Não que vamos fazer o projeto seguir certinho, mas... Não. É que pensar que a gente pouco, né? Do Brasil, né? O que a gente quer? Você quer mesmo que o Brasil seja essa briga eterna de coisa importada, ou você quer um Brasil... que as pessoas se entendiam, sentava no bar, ficava sacaneando. Gente saudável. Gente normal, né? Que nem o futebol antigamente, podia xingar o torcedor em paz. Exato. Agora você não pode xingar um torcedor. Pelo direito de xingar. Mas isso é bem real. Não pode xingar juiz, porra. Acabou o futebol, né? Acabou o futebol. Por isso que eu acho que o próximo presidente, todo dia em cadeia nacional, ele entra, seu bando de burro, seus filhos. A gente tá lançando, a gente tem o Utopia Brasil, né, que é o Utopia, o movimento, tá lançando o Puto, né? Puto é o partido utópico. É isso aí, E o Puto você está puto? Pode ser puto. Então nós estamos lançando. E aí pra soltar os seus piti, poder xingar e tal. Tem que ter um xingamento diferente, assim, porque aí você vai, inclusive, aumentando o vocabulário da população. Lógico. Sacripantas! É legal. Essa escumalha! Olha, xingamentos clássicos, né? Estudo da linguagem, dos xingamentos clássicos. E as pessoas, caramba, o que você está falando? É legal, isso é legal, né? Sofisticar o xingamento. Exatamente. Né? Pô, presidente desse eu votaria. Porque é fascista. No fundo é votar arte, né? Nem é brasileiro, a palavra importada. Vamos criar palavras nacionais também, criar xingações nacionais. Faz um tipo que nem a Alemanha, né? A gente vai juntando xingamento. Juntando e tal. Isso eu acho legal, né? Xingar de uma forma mais sofisticada. Né? Então, esse tipo de coisa, arte. Botar mais arte nas coisas, né? Porque aí não briga tanto. Vida. Quando bota arte, não briga tanto. Tira o sarro. Fechou. Muito obrigado. Então, até a próxima. Não esqueçam de compartilhar, de xingar a gente também, de falar que a gente falou tudo errado, como vocês sempre fazem, ou de elogiar também, a gente como vocês gosta. Sempre fazem? Assim, eles fazem eles isso? vivem xingando a gente que fez tudo errado. Vocês estão estão melhores do que eu imaginava. Mas xinga de palavras novas. Agora essa campanha. A gente furou umas bolhas recentemente que veio o pessoal xingar mesmo. Assim. Antigamente era um xingamento. Agora é xingar. Assim que eu gosto. Agora sim. Justamente, a gente não defende isso, pode xingar a gente xinga de volta, seus filhos da... Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima. Que teremos. Isso aí. Cortou.